Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é escritor, palestrante, professor universitário e pacificador. Ele é fundador e líder da Rede Mundial de Gentileza Pontinho de Luz, um coletivo dedicado ao fomento de uma cultura global de paz através de atos gentis. Além disso, é autor de livros publicados em diversos países. Já foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por suas iniciativas voltadas à promoção de uma convivência mais humana e colaborativa. No encontro de hoje, vamos falar sobre o impacto da gentileza no ambiente de trabalho, sua influência nas relações humanas, sua aplicação em momentos de polarização social e como gestos simples podem gerar mudanças positivas. Com vocês, Luiz Thiago, também conhecido como Senhor Gentileza. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é escritor, professor universitário e palestrante. O nome dele, Luiz Thiago, mas ele é mais conhecido como Senhor Gentileza. Tudo bom, meu querido? Eu tô feliz pra caramba de estar aqui, Ana Beatriz, com você. Pode me chamar de Bia, então por favor. Bom, Bia, bom. Ô, Bia, eu tô tão feliz porque quando a gente fala de gentileza não é uma ciência, né? Inclusive está muito distante disso, mas a gente precisa de outras ciências e de outros teóricos, de pessoas que se dedicam a diversas áreas de estudo, de vida. E você fez parte disso tudo, né? Porque o Mentes Perigosas, né, O Psicopata Mal-Olado, foi um dos livros que me colaborou muito para esse entendimento de o porquê alguém é gentil com o outro, se decide pela gentileza, escolhe a gentileza, né? E de que forma que a gentileza pode ser realmente um modo de vida, uma ferramenta. Né? Eu acho fantástico, assim. Eu espero estar cumprindo a minha parte, botando gentileza na minha vida e das pessoas com quem eu convivo. Assim, eu sempre tive isso como um objetivo. Um objetivo. O dia que eu não sou gentil, eu fico muito mal comigo. Pois é. Mas você sabe que gentileza ela é um predicado que, quando a gente se decide por ela, né, a gente sorri mais. A ciência fala sobre isso, a ciência estuda isso, os efeitos dos bons atos, da solidariedade, da generosidade, né? Agora, a gentileza ela tem uma peculiaridade, que as pessoas confundem muito a educação, Com gentileza. ser educado com ser gentil. Então, assim, ser educado na nossa sociedade, só para organizar... Não, por favor. Ser educado na nossa sociedade é um dever, é uma obrigação. Não é um favor que eu faço quando eu chego no meu ambiente de trabalho e cumprimento as pessoas. Não dizer bom dia, né, para o seu par de trabalho, bom dia para o porteiro do seu prédio, bom dia para o motorista de ônibus. Gente, não é um favor que a gente faz, é um dever. Vivemos em sociedade, vivemos cívico, num né? coletivo, exatamente, vivemos num coletivo. Então, não é um favor que a gente faz para ninguém. É lógico que a gente pode converter, elevar esse protocolo social, comportamental, para outro patamar, transformando ele em gentileza, né? E como que eu faço isso? Para o teu gesto ser considerado gentileza, tem duas condições. Primeira, e mais desafiadora de todas, não esperar nada em troca. Ou seja, o teu gesto tem que ser despretensioso. Seja um bom dia a alimentar alguém com fome na rua. Ou até um sorriso. Até né? um sorriso. Não esperar nada em troca, nem mesmo muito obrigado. Então, quando a gente pensa assim, mas então isso é fácil, é uma condição fácil. Não, não é. A gente vive numa sociedade, todos nós, sem exceção, todos nós fomos criados para esperar uma recompensa de tudo na vida.
Nem que seja um muito obrigado. Acho que hoje as pessoas estão esperando a filmagem para postar. Exatamente, é isso. O que é mas pior lógico, ainda. Exatamente. É isso mesmo. E a segunda condição é intencionar o seu gesto. Intencionar vem da lei da intenção, que é uma das 9 leis gerais da gentileza. Trocando em miúdos, deseje ardentemente que o outro se beneficie daquele gesto. Daquilo Então, que você está daquilo que você tá fazendo. Pelo Uhum. outro. Vamos ainda trocar em miúdos ainda mais. Faça com amor. O seu bom dia, quando dito, ele pode ser um protocolo de comportamento na sociedade, como pode ser uma gentileza quando você realmente aqui dentro deseja que o dia do outro seja bom, mesmo que aquele outro você nunca tenha visto na sua vida. E nunca mais vai ver E também. nunca mais vai ver. Não é? Aí nasce um legado. Aí nasce um legado. Porque quando o outro recebe realmente aquele gesto, transforma o dia dele, minimiza uma dor, né? Ele jamais vai se esquecer de você. Né? Você marca a vida daquela pessoa mesmo que você nunca tenha visto ela. Né? Ou nunca mais veja. Né? Aí realmente toda a mágica da gentileza começa a acontecer na sua vida. Os hormônios começam a ser liberados na sua corrente sanguínea, né? Causa aquela sensação de bem-estar, de onda, daquela ondinha, né? De felicidade. Dá prazer e dá... Eu acho, não sei, você está mais até dentro do estudo do que eu. Eu sinto por mim. Ser gentil para mim me dá um prazer imediato, que é um prazerzinho mesmo, como comer uma coisa gostosa, e me dá um prazer mais sustentado, que é como se fosse um abraço. Eu brinco que é um pouquinho de dopamina no início e um pocão de ocitocina depois. É assim que eu sinto, assim. Sim. No corpo, né? Acontecem reações bioquímicas no organismo da gente quando a gente pratica gentileza. Então, o primeiro pesquisador do mundo a se preocupar com essa temática foi o Dr. Forin, da Universidade de Boston, década de 70 do século passado. Né? Não são muitos até hoje, mas ele foi pioneiro nesse estudo de gentileza. O que a gentileza promove no corpo da gente? Né? Quais são as reações quando a gente pratica a gentileza? Então, ele foi o primeiro que mapeou 33 endorfinas sendo liberadas na corrente sanguínea quando você pratica a gentileza, dentro dessas condições, sem esperar nada em troca, né? E desejando, exatamente, e desejando realmente que o outro se beneficie. Uhum. Né? Bia, falando endorfina. Assim, são endorfinas. Ele cita como endorfina. Várias, não é? Né? Então, como você, inclusive, tem muito mais propriedade do que eu para saber disso, tem aquelas que têm aquele efeito rápido, aquele prazer instantâneo, e aquelas que se sustentam, né? Dr. Forin, Universidade de Boston, década de 70, depois Dr. Mark Muraven, da Universidade de Albany, década de 90. Ele foi além. Né? Temos poucos estudos conclusivos sobre gentileza no mundo, mas os poucos que existem são suficientes para a gente realmente dar valor a isso. Dar crédito à gentileza. Isso pode beneficiar o outro e a si mesmo. E muito. Uhum. Então, o Dr. Mark Muraven, ele foi além. Ele identificou essas reações bioquímicas no corpo da pessoa que está recebendo a sua gentileza. Que legal. Ou seja, gentileza, além de favorecer, beneficiar quem pratica, faz bem para quem recebe, mesmo que essa pessoa faça pouco caso ou seja ingrata com você. Entendi. Ou seja, gentileza faz bem para quem pratica e para quem recebe. Recentemente, mesmo de forma involuntária. Mesmo de forma involuntária. Mesmo. Então, olha aí, uma forma de ser gentil no trabalho. Então, mas fulano é tão fechado para receber uma gentileza, não tem nenhum tipo de reação, né? Não esboça um sorriso. Gente, quem vê cara não vê coração, né? A gente não sabe que emoções essa pessoa está vivendo ali por dentro. Né? E recentemente, agora em 2022, o Dr. Alan Burks de Israel, ele surpreendeu a gente que estuda gentileza no mundo com uma nova pesquisa conclusiva de que gentileza faz bem para quem pratica, para quem recebe e faz bem para aquele terceiro, ou seja, para aquela pessoa que está só assistindo uma gentileza acontecer.
Ou seja, só de testemunhar, você ver alguém sendo gentil com outra pessoa, você também tem uma descarga de hormônios do bem-estar na sua corrente sanguínea. Que interessante. Você sabe o que acontece? Olha, ilustrando aqui para o nosso dia a dia, urbano, quando você passa na rua, à noite principalmente, você vê o pessoal do terceiro setor, de grupos religiosos, distribuindo comida na rua. Isso. Ali você passa, você fica parado dentro do seu carro, observando aquilo, você diz assim, ai, a humanidade tem salvação, né? Exatamente. Nem tudo tá perdido. Nem tudo tá a gente perdido. fala uma frase assim, nem tudo tá perdido. Dá uma emoçãozinha assim por dentro de você ver aquelas pessoas trabalhando despretensiosamente, sem esperar nada em troca. Quando você vê alguém se levantando dentro do metrô, por exemplo, cedendo o lugar, o banco para alguém se sentar, para um idoso, uma gestante, enfim. Nossa, como tem gente educada. E aquilo te comove ao ponto de você pensar assim, eu preciso me engajar mais. Eu preciso fazer... Te dá um desconforto de não estar praticando aquilo que está te fazendo bem ver. Exatamente, né? Exatamente. Aí a gente começa a entender aquela frase do falecido profeta, gentileza gera gentileza. E é verdade, porque a gente nunca sabe. Talvez você, ele, ela, a gente não consiga uma transformação, uma conversão para a gentileza. Mas se tiver uma criança do seu lado, talvez sim. A gente consiga contagiar aquela criança, né, com um gesto, porque gentileza não é discurso. Gentileza é prática, é ação. É ação. Gentileza nos convida o tempo todo, Bia, à prática, à ação. E gentileza que gentileza deixe de ser um substantivo e se torne um verbo, o verbo gentilezar. Perfeito. Eu gentilezo, tu gentilezas. Nós gentilezamos. É isso mesmo. Interessante que você está falando. Me veio muito à mente a questão da felicidade também, né? Felicidar. Eu brinco que é o verbo felicidar, dar, né? Também é uma coisa de você dar o seu melhor para o outro. Eu acredito isso. O melhor que você pode naquele momento, né? Exatamente. Mas você tendo essa noção, é um verbo também. Eu acho que felicidade é um verbo. E você sabe que a felicidade abriu-se um curso no curso da Harvard Business, porque de repente achou que ia botar ali, ninguém vai, e lotou, né, que eles tiveram que fazer, e hoje já está lá na grade da Escola de Negócios, porque se descobriu que estar feliz, ser feliz, é algo que faz bem para todo mundo que está em volta, mas também que aumenta a produtividade de uma empresa, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. E a gentileza, engraçado você estar falando, porque gentileza e felicidade no sentido não de alegria, de felicidade mesmo, que é você estar cumprindo seu papel, é você ter sentido e propósito na vida, é muito parecido. A estrada da gentileza e da felicidade são muito parecidas. Muito. Se a gente pensar, olha, falando ainda do Profeta Gentileza, para quem não sabe, o Profeta Gentileza foi um personagem urbano da cidade do Rio de Janeiro, que escreveu poemas de gentileza embaixo de um viaduto. Dos viadutos. Exatamente, tá ali, ó. Aqueles viadutos viaduto ali do gasômetro. Isso, que fica perto da rodoviária Novo Rio. Exatamente. Exato. Então, um paulista que veio para o Rio de Janeiro no século passado para tentar a vida e por aqui se estabeleceu, né? Foram 40 anos no Rio de Janeiro pregando gentileza. Isso né? mesmo. Então ele escreveu poemas de gentileza embaixo de um viaduto, ele tem frases marcantes, a mais conhecida é a gentileza gera gentileza, mas e ele tinha uma grafia, uma fonte exclusiva, aquela fonte que ele usava era dele, Isso mesmo. E algumas palavras também muito marcantes, como a palavra amor com 3 R's. Interessante. Né? Então assim, era somente uma forma poética, simbólica de escrever a palavra amor, dar uma ênfase. Sim, ele queria dar uma ênfase. Lógico que ele queria, quando ele acrescentava 2 R's, a palavra amor. Né? Mas para ele tinha um significado também muito profundo, porque de família católica, ele associava um R a cada pessoa da Trindade católica. Então, um R do lindo, Pai, eu não sabia disso. Um R do Filho e um R do Espírito Santo. Então, essa era a concepção do José Datrino, o nome dele, para a palavra amor com 3 R's. É lógico, se a gente desdobra, a gente começa a estudar e entender o que ele fazia. Ele escrevia a palavra amor na sequência da palavra gentileza. Então, ele escrevia gentileza,
usava um símbolo, um elemento, que quando você vê assim, a gente não sabe se é um aviãozinho, Uma um setinha. pássaro ou uma setinha. Então, vamos estudar, vamos entender, vamos buscar. Concluímos que aquele elemento, aquele símbolo, era uma seta, ou seja, amor é a consequência de gentileza. Amor com 3 R's. Uhum. Ou seja, amor com 3 R's é a metafísica da gentileza, a consequência de gentileza. Uhum. É o que vem depois. Esse amor com 3 R's, ele dizia que era o amor banal, material, escreve com R só. É o amor que todos nós conhecemos. Estamos ainda muito distantes desse amor com 3 R's, que para ele era o amor universal. Perfeito. Um amor incondicional, um amor realmente legítimo, mas que não conhecemos. Desejamos. Amor crístico, né? Exatamente. Um amor crístico. Sim, não conhecemos, não experimentamos ainda, porque temos limitações, somos tão humanos que ainda estamos muito distantes desse amor, mas o caminho para esse amor é a gentileza. Perfeito. Ou seja, é aquela metáfora que quem planta gentileza colhe amor ou felicidade. Quando você fala de felicidade, pessoas felizes produzem muito mais, pessoas felizes adoecem muito menos. Também. Podemos ter gentileza como uma ferramenta para essa felicidade. Então, na realidade, a gente pode dizer que gentileza é uma das faces mais bonitas do amor? Gentileza é Ou é o pré-amor. pré-amor? É pré-amor. Te prepara para. Te prepara para. Perfeito. Serve como degrau para alcançar esse amor tão desejado Esse e tão amor cobiçado. de 3 R's. Amor com 3 R's. Um amor apresentado para todos nós através do profeta gentileza José da Trino. Esse amor com 3 R's. Perfeito. Amor sublime. E foi tua inspiração? Uma das José. grandes inspirações da minha trajetória com a gentileza. Um grande professor, um grande mestre. Inclusive, quero deixar um abraço para o neto dele, o Wagner da Trino. Hoje é um amigo. O neto do profeta José gentileza. da Trino. Eu tenho a felicidade de conviver com a família dele, o Wagner da Trino, Dona Maria Antônia, Dona Antônia, que é filha do profeta gentileza, que vive em Angra dos Reis. Estive com ela recentemente numa feira de livros em Volta Redonda. Então, assim, para mim é um privilégio hoje poder conviver com os descendentes dele, né? O profeta gentileza foi um grande professor, né? Uma grande inspiração. Não tive amizade com ele, eu não tive uma relação próxima com ele, mas como viver no Rio de Janeiro, décadas de 80, 90, sem saber quem era o profeta gentileza. E eu convivi muito com ele na Praça 15, uma praça pública no centro do Rio de Janeiro, quando eu vendia cafezinho nas ruas, na minha adolescência. Então, eu atravessava de barca, de Niterói para o Rio, e ali eu trabalhava vendendo café nas madrugadas da Praça 15, na época que ainda tinha o mercado de peixe ali, funcionava o mercado a céu aberto nas madrugadas da Praça 15. E o profeta gentileza chegava também de barca, vindo de Niterói, por volta das 7 da manhã. Ali ele começava o dia dele de trabalho, que era pregar gentileza nas ruas, e algumas frases dele que ele falava, que ele expunha para as pessoas, explanava, me marcou muito, que é a frase: o homem do futuro é o homem gentil. Que lindo isso. Então ele dizia isso, na verdade ele já falava essa frase desde a década de 60, 70, ele passou por toda a ditadura, né, foi preso várias vezes por pregar esse tipo de trabalho. Deviam achar que ele estava no mínimo Sim, doido, lógico, reacionário. Falar de gentileza na ditadura. Se hoje é difícil ainda, Bia, exatamente, né? Se hoje ainda é muito difícil falar de gentileza, né? Naquela época, então essa frase era uma das frases dele. O homem do futuro é o homem gentil. E as pessoas passavam, achavam aquilo uma maluquice. Passavam na rua, pedestres passavam, chamavam ele de maluco, né? Ô maluco, vai pra casa, maluco, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ele respondia assim: ô senhorita, ô jovem, você me chamou de maluco? Cara doido. Ele diz assim: sou maluco pra te amar, eu sou louco pra te salvar, porque um dia todos vocês clamarão pela gentileza no mundo. Que lindo. É quase uma nova espécie. Homos
gentiles. Boa, boa. Não vai ser Boa, mais Homo não. sapiens, vai Boa, ser Homo Homo sapiens gentiles. exatamente. E a gente passou por uma fase tão dolorosa para a humanidade, que foi a pandemia de Covid em 2020, que eu me lembre, foi a fase que todos nós clamamos pela gentileza, né? Pelo contato. Exatamente. Coisa que eu mais senti foi a falta do abraço. Exatamente, como a gente queria uma gentileza. Exatamente. Um abraço, Como olho a gente no olho, quis. né? Ele falava isso desde a década de 60 até 1996, quando ele faleceu. O homem do futuro é o homem gentil. Hoje, 2025, gentileza ainda incomoda as pessoas, ainda constrange as pessoas, ainda achamos estranho um gesto de gentileza, não entendemos. Tem gente que tem muita dificuldade de receber, né? Por Muita. exemplo, eu gosto muito de abraçar as pessoas. E um abraço que não é esse tum-tum. Eu gosto de abraçar, assim, trocar um pouquinho. E eu sinto que tem pessoas que abraçam, tem pessoas que congelam, a maioria, e tem pessoas que repelem. É interessante isso, Sim, como é porque difícil, né? gente- As crianças não. Não. Em geral, as crianças grudam, né? Faz assim uma coisinha, zoom, agarradinho mesmo, né? Mas eu sinto, tem gente que não sabe receber gentileza. Gentileza é uma questão de querer praticar, a gente precisa se decidir pela gentileza Uhum. todos os dias. Gentileza precisa ser um voto que deve ser renovado diariamente. Então, você acorda de manhã, ali, por hoje eu me decido pela gentileza. Hoje eu Perfeito. serei gentil. Então, É uma escolha. É uma escolha de praticar e também para receber. Você também precisa desejar receber gentileza, abrir seu coração para receber gentilezas. E também muitos de nós, Bia, não estamos preparados para isso. Muitos de nós. É só doar, doar, entregar, 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 produzir, produzir, produzir e receber também não estamos preparados. Eu preciso me preparar para receber gentileza. E eu vou te falar uma coisa, por muitos anos eu também não recebia gentilezas. Não sabia receber. Não sabia receber e não queria também. Uhum. Eu não queria. Por muitos anos eu me blindei porque questões de infância, dores, enfim, você acaba se camuflando ou tentando se proteger Faz de uma uma forma, blindagem. uma blindagem, Uhum. e gentileza não fazia parte daquilo. Fui parte do mercado, fiz parte do mercado corporativo por muitos anos, e ali é matar ou morrer, é tudo muito agressivo, tudo É muito... uma selva. É uma selva. Então, se a gentileza não faz parte dessa rotina, não pode fazer parte ali do teu dia a dia, porque é competição o tempo todo, e gentileza nos traz a colaboração ao invés da competição, né? Então eu também me fechei por muitos anos. Quando é que você despertou para isso, assim? Quando é que o Luiz chegou e falou assim, eu estou vivendo uma vida profissional, ou estou fazendo as coisas, mas eu quero dar um outro sentido, quero dar um outro rumo à minha vida. E quando que a gentileza apareceu como uma luzinha de farol? Quando eu fui para pós-graduação, estricto sensu, fui estudar educação. Uhum. Eu sou graduado em turismo, atuei na área de turismo por muitos anos, mas eu fui estudar educação porque eu queria a titulação para ser professor universitário, Uhum. né? E para mim a educação sempre foi a base de tudo, né? E fui estudar educação para o trabalho. E eu tive um orientador, falecido professor Dr. Jorge França, faleceu de Covid, inclusive, em 2020. Ele foi o meu primeiro e único orientador durante todo o processo de estricto sensu, que ele disse para mim assim uma vez, olha, a sua pesquisa está muito bacana, gosto muito da sua... Já era da sua sobre linha o foco já era, gentileza. não, educação no trabalho, e o meu foco de estudo ali, meu objeto de estudo era o papel das empresas, porque tem dinheiro, Uhum. são coletivos, né, na transformação da sociedade, de tudo aquilo que nos incomoda, por exemplo, a miséria. Porque para mim nunca existiu empresa rica em comunidade pobre. Uhum. E esse pobre, não estou falando somente de dinheiro, estou falando de outras pobrezas. De valores. De valores, exatamente. Né? De virtudes, exatamente. até de prática desses valores. Isso. E ele fala assim, olha, você está transferindo uma responsabilidade para um grupo jurídico, para uma pessoa jurídica, mas você não está oferecendo nenhuma ferramenta para que isso aconteça.
Então você só tá transferindo isso. Nem Sim, mas você... como a gente faz? Como? E eu no ônibus, eu peguei o ônibus no centro do Rio para ir para Niterói e passando embaixo desse viaduto do gasômetro, né, onde tem os poemas do Profeta Gentileza, eu olhei assim pro lado, assim, gentileza gera gentileza. Me lembrei dele da época que eu vendia café na Praça 15, nas ruas. Lógico, com gentileza. Gentileza pode ser uma ferramenta de gestão interna nas empresas que vai despertar tanto a generosidade dentro de cada indivíduo E o que ele senso vai de extrapolar. colaboração, Lógico, isso né? vai extrapolar os Instantâneo, muros da né? empresa. Então, assim, a empresa ela promove gentileza dentro dos seus muros para que essa gentileza extrapole e vá para a sociedade. Daí eu comecei a ajudar a gentileza e aproveito e faço uma homenagem pro cara que eu convivi, né? Não, e que a Convivi gente nas aprendeu a ruas. admirar. A gente da década de Exatamente. 80, 90, a gente aprendeu Sim, a admirar. exatamente. Daí eu comecei a ajudar a gentileza. Ô, Bia, eu não tinha pretensão nenhuma, de me tornar ativista, de ser uma referência em gentileza no trabalho, gentileza, etc. Eu queria a titulação, porque eu tinha objetivos de ser professor universitário. Ponto. Né? Até que no final de uma longa jornada de pós-graduação, ele chegou para mim, professor Dr. Jorge França, disse para mim assim: você é muito medíocre. Muito. Eu falei, doutor... Chocou. Porque o cara que tinha que estar me defendendo ali, porque eu tinha uma apresentação de uma pesquisa para titulação, ele estava me desafiando, ele estava dizendo que era medíocre, que eu era... Eu falei, doutor, e eu muito emotivo, comecei a chorar. Ele falou, eu falei assim, mas está muito ruim assim minha pesquisa. Não, você é brilhante. Mas é tão brilhante ao ponto de ser capaz de receber uma titulação com louvor e deixar todo esse material ganhando poeira e teia de aranha na biblioteca de uma pós-graduação. Entendi. O que você vai fazer com isso tudo? Isso agora, né? O que você vai fazer com isso tudo? Porque eu não preciso, Ana, palavras dele, ô Bia, eu não preciso estudar gentileza para praticar gentileza. Eu não preciso fazer mestrado, doutorado, estudando gentileza para ser gentil com as pessoas, mas a partir do momento que eu detenho um conhecimento, eu tenho uma propriedade intelectual, a minha responsabilidade é muito maior. Aumenta. Muito. E aquilo ficou. E nessa época eu estava na Europa, morando na Europa, no final de 2009, eu ouvi uma voz, olha isso, eu ouvi uma voz e a voz disse que eu deveria abrir mão daquilo tudo, de carreira executiva, de uma vida confortável, que foi conquistada pelo meu trabalho e por estudo, mas que eu devia abrir mão daquilo tudo e voltar para o Brasil para ensinar gentileza às pessoas, porque esse era o meu propósito a partir de então. Desde o início, e você não tinha visto, né? Desmistificando essa voz, desromantizando essa voz, ela se chama simplesmente voz da própria consciência. Aí sim, houve esse despertar, houve a luz se acendeu, né? E eu decidi realmente voltar para o Brasil para recomeçar a minha história. 2009. Já no 2010, eu cheguei no Brasil dia 30 de março de 2010. Já vai fazer 15 anos que eu cheguei no Brasil com 2 malas para recomeçar a minha história, promovendo gentileza, sem saber como seria. Eu só sei que eu acho que alguma coisa deu certo na minha vida, porque eu tô aqui no Pod People, né? Então alguma coisa boa eu fiz, né, na minha vida. Graças a Deus, e a gente tá usufruindo disso hoje. Olha que maravilha. Eu também sou muito grata a isso. A sua voz de consciência. Foi isso, é simplesmente um despertar. É interessante isso, o despertar da consciência, né? Porque as pessoas falam, não, mas foi o que falou? Foi o Espírito Santo, foi não sei o que lá. Todos nós temos uma fração divina dentro da gente. Lógico. Que é a tal da consciência. Sim, sem dúvida. E ela, quando abre, ela é farol. Ela não é luzinha, não. É assim, você fala, mas para quê? Como eu vou fazer isso? O caminho se faz. Exatamente. Assim, com que recurso eu vou fazer isso? Eu não sei. Primeiro você faz que o recurso vem. Exatamente. Não fica esperando o recurso, não. Porque, no momento que você tem aquilo muito bem decidido em você, o caminho se apresenta. A Cora Coralina dizendo, o que faz o caminho é o caminhar, então caminhe. Exatamente. Não fica esperando, vai caminhando, porque o caminho vai se apresentar. Porque o propósito te dá o chão. Exatamente.
O propósito de dar o chão, o motivo da coisa, vai construindo o chão à sua frente. Vai caminhando. Eu não sabia como seria. O meu primeiro pensamento, ô Bia, foi comercial. Então, assim, eu vou abrir uma empresa, né, especializada em consultoria de gentileza no ambiente de trabalho. Perfeito. Né? Então, assim, o meu primeiro pensamento foi esse. Né? Vou ser um consultor, porque, assim, eu sou especialista Não, em e como gentileza. botar, porque eu achei fantástico o cara da empresa chegar para você, não, tudo bem, você está falando isso. Você me passou a responsabilidade, mas como é que eu pratico isso? Exatamente. Ele ali te deixou claro, eu não estou dizendo não à possibilidade, mas eu não sei fazer. Você vai ter que me dizer Isso é como, lógico, como isso. vai fazer. Como Eu vai achei muito fazer. bacana a postura desse cara. É isso. Né? Então, eu abri uma empresa, vamos embora, né? Vamos tocar isso, porque assim, a voz foi muito clara. Esse é o seu propósito. E na minha cabeça, inocentemente, eu pensei assim, eu vou bombar. Porque é inovador, não existe ninguém na América Latina que ofereça esse tipo de serviço, eu vou ficar milionário e rápido. Só que não, né? Só que não, eu não estava entendendo ainda qual era a configuração adequada para aquilo, para essa roda girar, né? O ano de 2010 foi passando, né? E não foi dando Você certo. abriu a empresa. Abri, comecei a pagar imposto, etc e tal. Mas nada, né? Eu precisei começar. Mas, olha, eu tenho duas possibilidades. Ou eu me mantenho no propósito firme. E vou refazer decidido, as rotas. vou refazer que eu já rota, sei pra posso onde eu mudar, vou. tá tudo bem mudar de rota, né? Ou eu volto pro mercado, né? Sim. Voltar para o mercado não estava sendo cogitado naquele momento, até que começou a apertar o calo, né? O dinheiro foi acabando, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas pro mercado eu não vou voltar. Comecei a dar aula particular de inglês, isso em 2010. Vou dar aula de inglês. Para né? sobreviver. Para sobreviver, né? Pensei assim, volto a vender café nas ruas. Mas como o inglês estava dando certo, eu falei assim, vou insistir nisso. Até que em setembro de 2010, eu resolvi apelar e coloquei um anúncio no jornal no Rio de Janeiro e um anúncio no jornal em São Paulo, oferecendo o meu trabalho. Pessoal, olha, empresa, foi um anúncio bem sensacionalista. Você botou, em que sessão? Eu não lembro qual foi essa. Porque Classificado época, não foi. Então, sessão de caderno de trabalho. Perfeito. Caderno de trabalho. Né? Globo, devia ser o Globo. Não, foi o jornal. Não, foi o Dia. Ah, foi o Dia na época. Não tinha dinheiro pro Globo. Tá. Eram jornais mais populares, né? Mas assim, no Dia e um jornal em São Paulo, que era tudo amarelinho. Né? Coloquei esse anúncio bem sensacionalista. O meu telefone tocou. Era uma gestora de São Paulo, Rafaela Zanata. Um beijo, Rafaela, pra você. Eu te amo. Né? Foi assim a primeira. O meu telefone tocou, a gente conversou. Hoje ela tá em Campinas, numa empresa brilhantemente gerenciando. E o meu telefone tocou, ela disse assim, olha, a gente conversou um tempão, né? Aí eu falei assim, olha, você não tem nenhum cliente para chamar de seu. Ninguém que eu possa ligar que me dê uma chancela do seu trabalho. Mas eu vou te contratar. Eu gostei da sua vibe. Você topa? Eu falei assim, topo demais, né? Topo demais. Eu preciso de uma cliente para chamar de minha e você precisa de uma empresa como a minha. Pois é. Então, assim, e eu dando aula de inglês para sobreviver. Né? Os treinamentos aconteceram, as oficinas de gentileza aconteceram. Tempos depois, essas mesmas pessoas que participaram resolveram ir para as ruas distribuir abraços. Um grupo distribuiu abraços em Copacabana, na praia de Copacabana. Isso não foi 2011? 2010. Isso já foi em novembro de 2010. E outro grupo na Avenida Paulista, em São Paulo, distribuindo abraços. Ali estava nascendo a rede mundial de gentileza, Pontinho de Luz. Né? Eu comecei a entender que uma frente financiava a outra. Entendi. Então eu precisava de uma frente comercial, ou seja, geradora de recursos, para poder financiar uma outra frente que era a frente realmente que aquela voz da consciência desejava, que estava me dizendo. Não é gentileza na teoria, é gentileza na prática. Gentileza é ação.
Não adiantava você ficar só na teoria. Não, e ali a roda começou a girar, Bia. Então, assim, a cada ação que acontecia, o meu telefone tocava. A cada ação que acontecia, eu recebia um e-mail solicitando um orçamento. A gente queria trazer você para uma palestra, enfim, para uma oficina de livro. A roda começou a girar, já são 15 anos, né? Que coisa, né? E girou tanto, minha gente, que eu tô na Bia. Aqui, ó. Não, mas o que eu acho tão interessante, eu me lembro de entre 2010 e 2013, dessas coisas das ruas, do abraço. Abraço grátis, com plaquinha com papel. Exatamente, foi uma onda. Foi. Que de vez em quando reproduzem. Ainda, né? sim. Ainda, mas eu acho que as pessoas ficaram mais assustadas, né? Com a violência, porque naquela época era muito mais fácil, né? Bem mais. Bem mais. Você estava na Paulista, alguém disse, pode te dar um abraço? Pode. Bem mais. Bem mais. Uhum. Hoje, esse tipo de ação a gente não tem feito mais. É difícil, a não ser que você vá, assim, num evento, que as pessoas saibam que tem algum tipo de filtro, né? Ou, sei lá, num evento, numa festa, ou num bar, ou num restaurante, alguma coisa que as pessoas falam, não, peraí, se fosse tão ruim, o dono daqui não deixava entrar, entendeu? Isso. Então, assim, para chancelar esse tipo de postura. Exatamente. Né? Então, assim, antigamente a gente fazia com muita tranquilidade, hoje não. Isso. Hoje está arriscado. Exatamente, essa prática. Está né? bem arriscado. Tanto a prática de distribuir abraços, a prática de distribuir flores também, que é uma forma de replicar o que o profeta Gentileza fazia nas ruas do Rio. Ele parava no sinal de trânsito e ali ele começava a distribuir flores para os motoristas, né? Isso pedindo mesmo. que eles fossem gentis no trânsito. Realmente hoje a gente tem tido mais cautela em relação a esse tipo de ação, porque ela acaba melindrando bastante, né? As pessoas não estão bem arredias com esse tipo de demonstração. Eu acho até que muitas pessoas devem ter utilizado, algumas, né? Não muitas, esse tipo de postura para chegar de uma outra maneira. Porque a gentileza baixa a guarda. Sim. Né? A gente, quando recebe gentileza, você baixa a guarda. Então, uma pessoa mal intencionada podia chegar para te assaltar. Sim. Nesse sentido. Ou para te agredir. Ou para agredir. Exatamente. Então, deve ter acontecido esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, existem pessoas que se utilizam dessas coisas poderosíssimas para fazer outra coisa. Né? Sim. Para a maioria. Sim, é para agredir, para ofender, etc, Exatamente. etc. Né? Então, assim, aí começa a surgir esse senhor Gentileza, que é esse apelido que me deram, sim. Né? Não por causa do movimento, mas sim por causa dos livros, né? Porque eu comecei a escrever sobre gentileza. Você começa a escrever aí. O meu primeiro livro ele foi publicado em 2009. Eu ainda estava na Europa quando ele foi publicado, que foi o Gentileza no Trabalho, que foi o primeiro livro. Pra gente, Bru. Ele foi esse daí. Ele foi publicado. Você trouxe aí pra gente também. Ele foi publicado em 2009. Na verdade, é uma das pesquisas da pós-graduação, numa leitura mais facilitada, sem dados, sem estatística de pesquisa, etc. e tal, de fácil leitura para todo mundo. Então, uma leitura mais simples. Então, ele foi publicado. Com a publicação dele, eu ainda na Europa, Bia, começou um burburinho. O cara que publicou um livro de gentileza no trabalho. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a frequentar programas de televisão para falar do livro. E daí surgiu o Senhor Gentileza, porque um desses programas colocou no GC Senhor Gentileza e não colocou meu nome. Entendi. E acabou ficando, que era um apelido de blog. Mas legal. Ficou. Legal. Mas você sabe que é uma responsabilidade também, né? Porque... É uma responsabilidade, mas eu acho que é compatível com o seu propósito. Não teria sentido nenhum uma pessoa que não tem essa trajetória, não tem esse sentido de vida, esse propósito de vida. Mas eu acho que ficou bonitinho. Porque é a minha mãe que ela fala, né? Senhor Gentileza pros outros, porque comigo não, né? Não, é Luiz, né? Tiago. É Luiz Gabriel Tiago. São nomes todos fortes, né? Pois é. Então esse livro acabou sendo um divisor de águas, mas não foi o livro o preponderante para esse despertar, e sem a fala do meu professor, o orientador, quando ele me chama de medíocre. Ele te desafiou, né? Ele me desafiou. Brilhantemente. Sim. Ele fez o que qualquer mestre deveria fazer. Sim, eu devo muito a ele, devo tantas pessoas que passaram pela minha trajetória, o próprio profeta Gentileza. Ele te botou na parede, né? Sim, ele me encostou na parede. O que você quer, né? De fato. A tua responsabilidade. E Senhor Gentileza, esse apelido, foi uma leitora de que acessava um blog tão amador que eu tinha,
nos anos 2000, né? Que a gente não tinha essas plataformas, não tinha nuvem, não tinha nada disso. E eu precisava de uma plataforma que eu digitasse e armazenasse os textos para poder acessar de outros computadores. Uhum. Então tinha um blog, né? Que era o Blogspot, olha isso. Spot. Blogspot, ele é antigo. Sim. O Blogspot que eu digitava os textos, né? E ficavam ali. Então, se eu estava na pós-graduação, na biblioteca, eu conseguia acessar novamente. Direto, isso mesmo. Né? Só que eu não sabia que as pessoas liam. Na minha cabeça, ninguém ia ler aquilo. Então, assim, eu não sabia. E tinha um monte de comentário represado, porque precisava ser moderado. Eu também não sabia. Você precisava aprovar. Aprovar, e eu não sabia de nada disso. Você só até estava que fazendo um dia, arquivo. Exatamente, até que um dia eu resolvi ver. Ih, tem estatísticas. Olha, tinha lá 1000 e tantos comentários aguardando moderação. E eu comecei a liberar. Quer dizer, tinha ali muita gente tinha... interessada que você nem estava não sabia que existia. Não. Né? E não tinha o meu nome, Luiz Gabriel Thiago, no blog. Não tinha nada. Não tinha foto, não tinha nada. E essa menina me chamava Senhor Gentileza. Ô, Senhor Gentileza. Vai responder. Exato. coisa do tipo. Não está sendo delicado da sua parte não responder. Pois é. E essa menina é Ana Roberta, o nome dela, ela é de Barra Mansa, no interior do Rio. Né? Foi ela a madrinha, né? Quando eu falo é uma responsabilidade, Bia, por quê? Porque é uma associação direta de um homem humano, uma pessoa humana, à gentileza, que é um predicado tão nobre, tão especial. Não, é uma responsabilidade. Espera-se desse homem uma conduta correspondente, congruente a esse apelido. Isso mesmo. Mas seu propósito de vida lhe deu essa responsabilidade instantaneamente. Me deu essa responsabilidade. Sim, todos os dias eu me decido pela gentileza. Como você, como qualquer outra pessoa, eu também preciso me decidir por ela, porque eu também tenho minhas limitações. Então precisamos também não poetizar tanto a gentileza ao ponto de minha gente, vai ser muito tranquilo ser gentil. Não, nenhuma escolha de propósito é tão fácil. Não é. Se for muito fácil, é alguma coisa errada. Vivemos numa sociedade extremamente violenta em todos os sentidos. Vivemos numa sociedade competitiva. Estamos competindo um com o outro o tempo todo. Os nossos motoristas não são educados. Precisamos nos policiar. Né? Nas empresas vivemos a crueldade da pressão, das metas, do resultado, da hostilidade, do assédio. As pessoas estão sucumbindo com burnout. Então, as nossas famílias, os nossos grupos religiosos, estamos competindo, estamos nos degladiando o tempo todo. Mas alguma coisa está mudando, Luiz. Eu noto isso, por exemplo, pelo tanto de palestra que as empresas hoje me chamam. E de 5 anos para cá, principalmente. Sempre a falar dessa coisa da saúde mental e felicidade, gentileza, está tudo dentro desse bloco. Sim. E eu me lembro que era sempre assim, não podia se falar em saúde mental, que era coisa de fraco, quem não a tinha, né? Então as pessoas separavam dentro da empresa os fortes e os fracos. E os fracos eram rejeitados e quase que tipo assim, eles vão pedir para sair. A gente precisa se incomodar que eles vão pedir para sair. E hoje eu vejo que não. Hoje até CEOs de grandes empresas estão muito nessa questão de tipo assim, e eu sempre falo isso nas palestras, nós chegamos onde chegamos, a espécie humana, por colaboração, não por competição. Porque nós éramos bichinhos muito mequetrefe, né? Tipo assim, a gente não tinha pelo para sobreviver a uma nevasca, a gente não tinha força muscular, como por exemplo um tigre, não tínhamos velocidade, não tínhamos nada. Éramos inteligentes, tá, mas e daí? Um inteligente diante de um tigre não faz nada, né? Tem sua inteligência comida e devorada como uma comidinha rápida. Então eu acho que essa coisa da colaboração, da competição, de ser você com você mesmo, essa coisa de trazer essa competição de produção do funcionário para si mesmo. Porque se eu estou sendo melhor a cada dia, eu não estou olhando para o meu colega, eu estou sendo melhor, está limpo, eu me sinto bem, eu posso colaborar com ele, ser melhor também, que me faz melhor ainda mais, me faz bem. Sim. Então, eu acho que isso começa a mudar.
Estamos mudando aos poucos. Eu acho, porque Estamos há contribuindo 10 para anos isso. atrás, isso era uma coisa quase. Não me vem com esse papinho delirante de amor, Paz e de não se amor, fazer né? amor, como se a gente fosse assim, como se a gente não tivesse dados para provar que isso fazia bem. Temos dados sim e provamos que faz bem. Exatamente. E provamos que é transformador. E provamos isso. A gente está numa construção aqui de raciocínio sobre gentileza. Né? E você brilhantemente vai costurando essa colcha, né? E trazendo temas que são muito importantes. Gentileza é uma questão de querer praticar, a gente já falou É uma sobre isso. decisão É de uma foro decisão. íntimo. Gentileza é uma questão de querer receber também. Isso eu Querer achei receber. maravilhoso, você falou. Você também precisa optar por receber. Uhum. Abrir seu coração para isso. Né? Ou trabalhar para que isso chegue até você. Né? Permitir. Né? A gente falou de competição e você está trazendo a colaboração. Como a colaboração é importante, é fundamental para a transformação de tanta coisa que nos incomoda na sociedade como um todo. E não é só Brasil, a gente está falando de mundo, Não, é tô falando de planeta, mundo. né? É planeta. Agora, se chegamos até aqui porque colaboramos lá atrás, como você disse, quando foi, Bia, que deixamos de colaborar? Quando foi que deixamos de cooperar? Né? Tem um gap, então, aí. Tem um gap. Né? Tem um gap aí que a gente está correndo agora, trabalhando. Você está trabalhando, eu trabalho e tantos outros trabalham para recuperar esse tempo. Porque É um gap gentileza mesmo. é urgente. É urgente. Agora, como eu estava falando, a responsabilidade de ser associado à gentileza é muito grande, mas precisamos também desconstruir a coisa de a gentileza, quem escolhe gentileza, está beirando a perfeição. Não, Não tá eu beirando. também erro, você também erra. Eu tenho momentos, há situações que eu me enervo, há situações que eu tenho vontade de ser grosseiro e sou. Uhum. E sou. Eu sou possessivo, eu sou ciumento, eu tenho raiva, eu tenho vontade de dar um soco na mesa, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de xingar no trânsito. Uhum. Mas, opa, é aqui. Sabe aqueles 3 segundos de eu escolhi gentileza? Com certeza. Eu escolhi gentileza. É uma eterna vigilância. Eterna vigilância. E se por acaso, Bia, eu der um passo em falso como dou às vezes, eu não me puno mais. Eu não me culpo mais. Não me culpo. Como que você chegou nessa maturidade? Não sei se ainda é uma maturidade, mas Na trajetória. na minha trajetória, eu conheci pessoas muito importantes que colaboraram muito para a minha construção. Faço terapia, já fiz tratamento psiquiátrico, precisei, fiz, e se tiver que fazer novamente, eu vou fazer. Faço terapia até hoje, inclusive dá um beijo pro meu psicólogo, Rafael, lá de Goiânia. Então, assim, a minha vida é antes e depois do Rafael. Mas quando você toma a decisão de ser gentil, Thiago, você opta por ir buscar recursos que te facilitem essa prática diária. Isso é responsabilidade. Porque responsabilidade não é tipo assim, não serei mais grosseira, não serei... Não, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso, que essas humanidades que vão ocorrer. Eu sempre digo, e culpa, você falou uma coisa tão interessante, porque a culpa, primeiro que ela é muito ruim, porque te paralisa, e segundo, que dá aos outros o poder de te reduzir ao ato humano que você teve. Então é sempre ruim. Né? Porque te paralisa, você fica, não devia ter feito isso, aí você perde um tempo enorme lidando com essa culpa, e também você dá o poder aos demais, tipo assim, você é isso aqui, essa falta de gentileza que você teve, essa falta de virtude que você teve, e você não pode vestir aquela roupa se você quer continuar seguindo na tua trajetória de melhoria. Você tem que seguir o tempo todo. Por mais desconfortável que seja, às vezes. Por mais desconfortável, mas você tem que seguir seu propósito de vida
independente do que errou, eu sempre digo, toma um banho, dorme e amanhã continua. É assim, porque é assim para todo mundo que é humano. Agora a culpa ela faz assim, aí fica na cama, tadinho, tá tão prejudicado, como que você fez isso? Não, toma um banho, se for de dia, toma um banho e sai. Se for de noite, toma um banho, dorme, que amanhã você começa tudo isso. de novo. É isso, então assim, você falou de recursos, né? Esses recursos ou são recursos externos, como por exemplo pessoas, ou recursos que eu preciso criar dentro de mim para poder me relacionar com esse propósito de vida, né? Nem sempre também é simples criar recurso dentro de você, né? Então busca o recurso nas pessoas. Gentileza, ela é uma decisão individual. Certo. Não há uma conversão em massa, não há possibilidade de ser uma decisão coletiva. Eu me decido por ela, na minha família. Eu me decido por ela, na minha equipe. E aos poucos as pessoas individualmente vão se decidindo até que a gente tem um coletivo. Isso mesmo. Né? Então, as pessoas são recursos para mim, porque eu me apoio nas pessoas, eu preciso de pessoas. Não é possível seguir nessa caminhada de gentileza, de uma cultura de paz, sozinho. Eu preciso dos outros. Por mais, Bia, que eu me sinta sozinho em boa parte do trajeto. Mais que me sinta. É interessante isso que você está falando, porque eu sempre falo isso, que eu acredito na revolução, ela é individual. Para ser coletiva, sim, mais na frente. Todas as grandes revoluções de paz da humanidade, todas começaram com a iniciativa de uma pessoa. Exatamente. Uma decisão de outras que resolveram olhar, acho que esse negócio faz sentido. Que se decidiram porque se inspiraram em você. Sim, por inspiração, mas não pelaquela coisa. Vamos fazer um decreto de que a partir de hoje todos nós teremos que ser gentis. Não. E deixa de ser gentileza. Deixa de ser gentileza. Deixa de ser. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado. A gente vive num país que tem muitas leis. E as leis do Brasil não são ruins, né? Em geral. Mas certas coisas você não impõe por lei. Não, é uma decisão individual. Eu posso pedir que você seja gentil, mas não posso exigir. Exatamente. Se eu exijo, deixa de ser gentileza. Exatamente. E qual é a melhor técnica de se ensinar gentileza ao outro? Pergunto sempre, sempre. Professor, qual é a melhor técnica de gentileza? Minha gente, a única técnica de se ensinar gentileza ao outro é sendo referência. Exatamente. É sendo modelo, é sendo exemplo de comportamento. As pessoas vão olhar o que você faz, não o que você fala. É o que você faz. Não se ensina a gentileza fica, né? Falando. O que fica é o legado que você deixa. Então, se o seu filho ou qualquer outra criança replica um comportamento gentil, você já deixou um legado. Com certeza. Já deixou. Uma pessoa. Basta uma pessoa. E gentileza deixa legado. Lógico que deixa. A gente está falando de profeta gentileza. Exatamente. José Datrino, que faleceu. Já foi em 1996. Faleceu. No século passado. Século passado. Faleceu no dia 29 de maio de 1996. 29 de maio é a data que hoje no Brasil nós comemoramos o Dia Nacional da Gentileza. 29 de maio. 29 de maio, em homenagem a ele, né, ao trabalho dele sozinho. Né? Literalmente sozinho, né? Sozinho. E a gente, será que ele sabia que hoje, 2025, estaríamos falando dele aqui no Pod People? Talvez, será? Eu acho que ele fazia para que coisas assim acontecessem, mas não acho que ele fazia com o objetivo no futuro. Não, eu acho que aquela coisa dos homens gentis, o homus gentilis. Sim. Eu acho que ele deve achar bem interessante, de alguma maneira, esses focos de pessoas que gostam de ser gentis. Você sabe que uma das últimas investidas do Datrino, no Rio de Janeiro, foi na Eco 92, naquela convenção da ONU de Meio Ambiente. Lembro, parou o Rio de Janeiro. Parou, exatamente. Foi em 92. Foi em 92, na Eco 92, porque o trabalho dele sempre foi muito local, né, muito centralizado no centro, aí realmente, literalmente, do Rio de Janeiro. Central mesmo. Bem central, né? E o trabalho dele não era expandido naquela época. A gente tinha redes sociais que pulverizavam numa velocidade rápida, né? Enfim, então não tinha nada disso. Mas ele tinha um propósito, né? E ele sabia que no aterro do Flamengo, os chefes de Estado passariam por as comitivas, imprensa, passaria pelo aterro do Flamengo, e ele se posicionou ali, próximo ao Museu de Arte Moderna, ali no Santos Dumont,
com o estandarte dele, né? Pedindo gentileza no mundo. E aquela imagem rodou o mundo todo. Interessante, né? E uma das frases dele, também muito marcante, gentileza é a natureza. Ele queria dizer que gentileza é a árvore, é a água. Também, mas ele estava falando de natureza humana também. Essência. De essência. De essência, muito defendida pelo Dr. Forin, esse italiano radicado nos Estados Unidos, o primeiro lá da Universidade de Boston, década de 70. O Dr. Forin ele sempre defendeu a gentileza como algo nato. Nós nascemos com gentileza. Nós nascemos gentis. Vide a inocência que você falou das crianças, de aceitar o abraço, de ficar preso dentro do seu abraço, né? Do sorriso de uma criança, da espontaneidade de uma criança, do altruísmo de uma criança, né? E ele sempre defendia isso, a gentileza como essência humana, né? Tinha alguns desdobramentos, ele falava muito também da questão feminina, que gentileza é um predicado naturalmente feminino, porque as mulheres têm entranhas, né? Entendi. Né? Então, assim, é um predicado muito feminino e que nós, homens, a gente precisa de um esforço maior para se decidir por ela, para viver a gentileza. Ele associa a própria maternidade, a gentileza, enfim, né? E o profeta gentileza vem e diz que gentileza é a natureza, né? Um homem semi-analfabeto, ele se dizia burro de carga, de pai e mãe, né? Semi-analfabeto, que traz isso pra gente. E quando a gente disseca a gente desmembra essa frase dele, a gente entende que ele queria dizer que somos todos gentis porque fazemos parte de um ecossistema. Você... É muito gentil, né? É um ecossistema muito gentil. Muito gentil. Em 2023, em novembro de 2023, nós promovemos uma ação mundial que aconteceu em 27 países, no dia 13 de novembro. Que é o Dia Mundial da Gentileza. Então, para a gente é uma data muito marcante. Aqui no Brasil, 29 de maio, no mundo, 13 de novembro. Né? E a nossa ação ela foi temática, privilegiando essa frase do profeta gentileza: a gentileza é a natureza. Qual foi a nossa mensagem? A ação foi abraçar uma árvore, né? Um abraço coletivo, mas que esse abraço tivesse antes uma conversa sobre a importância da natureza, do respeito à natureza, de questões climáticas, de cuidar do meio ambiente. Faz parte da natureza. Exatamente. E não está desconectada dela. Exatamente. Né? E que essa gentileza que a gente deseja tanto do homem, na verdade, já é oferecida por toda a natureza, por todo o ecossistema. Então que a gente precisa privilegiar. Então essa ação aconteceu em 27 países, foi uma ação, foi 2023. Depois da pandemia. Realmente foi um retorno das ações coletivas pelo mundo em 2023, que a gente teve mais segurança sanitária, etc e tal, para a realização disso. E a gente levou essa mensagem para o mundo, né, do profeta gentileza. A gentileza é a natureza, é a minha natureza. E foi aí que teve a indicação do Prêmio Nobel? Essa foi a terceira indicação. Essa foi a terceira indicação. Que bacana. A primeira veio em 2018, né? 2018 foi a primeira indicação ao Nobel da Paz por promover uma cultura de paz global através da prática da gentileza. Né? Depois de 2019 e a última foi em 2023 por causa dessa ação. Do Dia Mundial da Gentileza. Foi a terceira indicação. Que legal, o Prêmio né? Nobel da Paz. Pois é, também outra responsabilidade, legal. Muito grande. Muito grande. Ser indicado ao Prêmio Nobel já é uma responsabilidade. Já. Muito Se grande. fosse Fernanda Torres, ela diria: gente, já ganhei, né? Porque assim, só a indicação já é uma vitória. Mas eu achei a postura dela muito fantástica em relação a isso tudo que está acontecendo. Pois é. Porque assim, eu já sou vitoriosa, né? Na verdade, somos todos, isso. Né? Assim, é uma bandeira que se leva, né? É um brasileiro, mesmo. né? Já 3 vezes indicado. 3 vezes, né? Muito, viu, Fernanda? Muito chupa, foram 3 vezes, ó. Que bom para todos nós, né? É para todo mundo, né? Todo mundo. É para todo mundo. Você sabe que é uma chancela muito importante, muito
realmente, você se sente vitorioso? Lógico que eu me sinto, minha gente. Com certeza. Isso enaltece muito, isso faz bem para um monte de coisa dentro de Isso mim. abre um pensamento global sobre isso, que é tão difícil, né? As pessoas param para pensar, mas como é que pode um cara ser indicado? O que ele faz? Abre uma curiosidade. Foi. O que é esse troço de gentileza mesmo? Não, mas eu sou educado, mas educação é uma coisa, gentileza é outra. Exatamente. Como você colocou no início brilhantemente. Exatamente. Então, assim, é bacana ver isso. É muito bacana. Então, assim, é uma chancela, ou seja, é um respaldo, deve ser continuado esse trabalho, né? Por mais confortável que seja, mas também tem seus reveses, né? Tem momentos bons. Tem momentos muito bons. É boa parte de momentos bons. Não é não? Boa parte. A gente tem outros livros, não é? Temos outros livros. Missão de Amor. Esse é de que ano? Esse é de 2020, foi publicado no ano da pandemia. E aí já é o Amor com 3 R's. Já é o Amor com 3 R's. Exatamente. Esse livro, Bia, ele também tem ele teve uma carga também, também eu sofri uma pressão muito grande com esse livro, porque há questões políticas abordadas nele, né? Então, assim, a dificuldade de se falar de paz numa sociedade como a nossa. Tão bélica, né? Tão bélica. Tão bélica. Se falar de paz e tudo que a gente encontra quando a gente entra nos lugares para falar de gentileza. Trabalho que era feito pelo falecido José da Trino também. Então, a gente tem esse programa chamado Missão Gentileza, que é um programa socioeducativo. Para as escolas, para as empresas? Sim, não, para as empresas não. Não, para as escolas. Esse programa é um programa doado, mas que é patrocinado. A gente sempre tem um respaldo por trás. Né? Então, são empresas que patrocinam esse trabalho, que a gente entra em comunidades, por exemplo, dominadas pelo crime organizado. E ali a gente forma multiplicadores de uma cultura de paz através da gentileza. Então, líderes comunitários, professores que estão dentro de escolas, nesses territórios tão delicados. Tão bélicos. Tão bélicos, né? A gente vai para o sertão, para o agreste, né? Para regiões distantes. E tem regiões que não permitem? Tem regiões que... essa coisa tá tão... A violência tá tão visceral... Então, que não abre essa porta. Há regiões que não permitem. Exatamente. Que não permitem. Eu imagino. Mas a gente segue por aí, fazendo isso. Esse livro, Missão de Amor, onde pode. E na expectativa de que uma sementinha... Há regiões que a gente entra, por exemplo, com esse trabalho, mas é monitorado o tempo todo. Entendi. Até onde você pode ir. É acompanhado o tempo todo. Até onde você o que você vai dizer, o que você vai fazer, de que forma que você vai envolver aquelas pessoas, para quê, né? Para quê que falar de paz, para que formar pessoas em paz? Exatamente. Né? Para que isso? A paz é muito pouco lucrativa, né? Exatamente. É muito pouco lucrativa, né? Exatamente. A paz é reacionária, né? Então... Exatamente. É o contrário. É o contrário. Então, tem esse livro outro? tem esse outros. tá à venda também. Tá à venda também. Tá. Tem o Ninguém Me Disse. Ninguém Me Disse. Manual de Valores para Pais, Professores e Líderes. Sempre também com gentileza. Então, assim, tudo que professores, pais e líderes precisam saber de gentileza no seu dia a dia. Tem até para questão de esporte, né? A competição esportiva, assim, gente, o esporte é para salvar as pessoas, não é para agredir as pessoas. Para criar mais violência. Não é para gerar violência. Então, assim, tem isso também. Assim, é um conjunto de textos para pais, professores e líderes, também está à disposição nas plataformas de livros. É fácil achar. É fácil achar. Tá. Né? Esse também é um dos livros que eu mais gosto, Ninguém Me Disse. Porque, assim, é sempre assim, ninguém me falou que eu tinha que ser gentil. Ninguém me disse. Que isso tivesse matéria de formação infantil. Então, né? Você sabe por que a gente está conseguindo isso? Eu acho. Com a Missão Gentileza, aquele programa, né, a gente está conseguindo convencer, por exemplo, secretarias de educação a adotar gentileza. A gente ainda não conseguiu padronizar incluir no currículo escolar. Exatamente. A gente não conseguiu ainda como uma disciplina, né? Mas a gente já conseguiu como módulo. Que legal.
optativo ou transversal, que os professores trabalham de matemática, geografia, história, português, eles trabalham gentileza ao longo do período, Que né? legal. A gente tem tido resultados incríveis. Eu acho que investir na infância, nessa cultura da gentileza, é revolucionário. Incrível. Eu quero falar de dados. Tem uma cidade do interior de Pernambuco, do Agreste Pernambuco, Limoeiro, a cidade. Limoeiro. A cidade de Limoeiro. Você sabe que reduziram o número de acidentes de trânsito na cidade por causa das crianças? Acredito. Porque as crianças estão no banco de trás dos carros dos pais, né? Dizendo, o sinal tá vermelho. A faixa de pedestre. Pai, mãe, Exatamente. painho, manhinha, a faixa de pedestre. Com isso, O reduziram, efeito educativo. reduziram o número de Exatamente, acidentes das de crianças. trânsito, porque as crianças acredito. estão recebendo gentileza, esse contexto, essa cultura de gentileza na E de escola. respeito, né? E de respeito na escola. Que legal. Olha Eu isso. acredito nisso. Eu acredito mesmo. E é interessante porque até hoje os regimes totalitários usaram esse poder infantil para manter suas É ditaduras verdade. e vigiar os seus pais dentro de casa É e verdade. denunciar seus pais. Mas a gente não se tocou, e talvez eu acho que isso aí é um erro dos regimes democráticos, e talvez isso justifique por que as ditaduras estão aumentando tanto, porque eu acho que a democracia também tem que se tocar, que democracia é uma prática, gentileza é uma decisão, e a gente tem que estimular isso desde muito Sim, cedo. Porque sim. senão não é uma natureza. A democracia não é a natureza humana. Não. Então, assim, eu acho que a gente tinha que se voltar muito mais. Se a gente quer um planeta mais democrático, a gente tinha que investir mais nisso. Em gentileza. Na infância. Sim, na infância. E lá de base. É Exatamente. lógico. E começando em casa. Não só nas escolas. A gente precisa também de uma cultura de gentileza doméstica. Com certeza. Mas como que a gente começa? Ninguém me disse e fala sobre isso. Como que a gente começa? Na hora do descarte do lixo, por exemplo. O respeito ao meio ambiente, porque gentileza é a natureza. Exatamente. Ali a gente já está formando uma consciência. Separar o descartável, o orgânico. Aham. Exatamente. Aquela consciência de que lixo não tem fim. Lixo não acaba. O lixo vai para algum lugar. E se esse lugar puder ser um lugar de aproveitamento daquele descarte, que se transforma em outras coisas. Olha que consciência de E é gentileza. tão simples que a criança pega isso muito facilmente. Exatamente, Muito lógico. facilmente. Lógico. Né? Transporte público, B, é outra coisa. Sabe, a criança está no transporte público ocupando um assento. Mas pagou passagem. Pagou passagem, tá pago. Eu falei assim, eu fui criado por uma mulher, pela minha avó, que foi a minha mãe, né? Muito simples também. Ela foi auxiliar de enfermagem por muitos anos na Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro. Muitos anos. E para mim foi o maior exemplo de amor que eu tive na minha vida. O exemplo de mulher, o exemplo de carinho, de zelo, de cuidado. E quando a gente usava o transporte público, naquela época, tão escasso, não era, a gente não tinha essa oferta que tem hoje, né? Eu estava sentado ao lado dela, ela me colocava no colo dela. Para poder abrir para outra pessoa se sentar. Ela dizia assim, meu filho, quando você crescer, você ofereça o lugar para todo mundo que precisar, principalmente se for uma moça. Porque ela pode estar com cólica, com dor, e ela não vai te dizer. Com certeza. Então ofereça. Você vê uma mulher, qualquer uma moça, uma mulher, ofereça para ela sentar. Isso é cavalheirismo. Mas você sabe que ela pode estar com dor. Né? E hoje, eu entendo que essa dor, ela não estava falando de cólica menstrual. Tantas coisas que as mulheres passam. Em transporte público? Em transporte terrível. Público, na vida, né, Bia? Na vida. Exatamente. Transporte público que tem de homens que ficam se Exatamente. esfregando as mulheres, assediando. se masturbando, assediando. Sim. Muito ruim. Aí bota o vagão feminino, tudo bem. Eu acho que é uma etapa. Mas assim, é tão ruim, né? Você ter que... E segregar, né? Segregar para poder respeitar, né? Exatamente. Colocar a parte, né? Exatamente. Colocar a parte para que esse grupo seja protegido, Exatamente. Esteja seguro num ambiente coletivo, que a segurança deveria ser condição sine qua non. Não dá conta de todo não mundo. Dá. Então, assim, melhor investir nessa formação desde muito, muito pequeno.
né? Quando será interessante? Quando, naquele momento que a gente deixou de ser colaborativo, que a gente não sabe quando foi, lá no passado, quando essa página será lida novamente. Eu acho que isso veio muito com a Revolução Industrial. Eu acho que tem uma coisa na Revolução Industrial que desconectou o ser humano do seu fazer. Porque a gente dava sentido ao artesão. Você fazia aquela peça. Estava a sua energia, a sua mão na produção. E o seu trabalho podia ser trocado por um outro trabalho do cara que colhia. Então, eu te dou uma peça que eu fiz nesse sentido. Do momento que a indústria passou a fazer, e aí você vê aquele filme Tempos Modernos do Chaplin, Uhum. né, que ele vai enlouquecendo, só de apertar um parafuso, só de apertar um parafuso, você desconecta o homem do sentido do fazer. E aí eu acho que não tinha mais, a colaboração ficou perdida nesse, Ficou. eu acho. Fazer esse hoje que é urgente. Porque Exatamente. sabe aquela frase que é bem meme, assim, bem, bem viral? Mais amor, por favor. Mais amor, por Por favor. favor. Mas hoje a gente já pode riscar a palavra amor e trocar por mais ação, por favor. Por favor. Porque não basta Mas falar do amor. O já amor não basta também é mais. verbo. Também é verbo, O lógico. amor também é Porque, verbo. como dizem, assim, não falta amor, falta amar. Exatamente. Não falta gentileza, falta gentilezar. É Exatamente. isso que está faltando, Falta mais praticar. ação. É Praticar. a coisa dos valores, né? Tipo assim, você tem os valores, mas você tem as virtudes. As virtudes é a prática desses valores. Você tem que Exatamente. ter, né? Você tem que... Não adianta, eu sou cheio de valores, tá? Teóricos não Exatamente. valem. Não estão E a contando. gente... A questão das redes sociais, a gente fala do nosso trabalho, a gente divulga o nosso trabalho, a gente escreve, a gente posta, a gente usa stories, enfim, a gente está ali movimentando essa rede o tempo todo, né? Quando a gente movimenta uma rede, faz um post, significa que por trás daquele post já teve muito trabalho. Com certeza. Muita De coisa. muita gente. De muita gente, né? Mas nem todo mundo é assim também, né, Bia? Uhum. Assim, há posts que denunciam ali que por trás há muito trabalho, e há posts também, há pessoas que postam e não fazem nada. Sim. Né? Não fazem, e acabam, às vezes, tendo muito mais visibilidade do que você que realmente faz algo por trás. Uhum. Mas os teus projetos, eles não precisam ser publicados. As suas intenções, seus sonhos, não precisam ser postados. O teu trabalho, ele falará por si só. Então, assim, quando as suas obras forem maiores do que suas palavras, elas falarão por si só. Elas serão Esse é o proclamadas. Uhum. Eu não preciso postar, porque o que o outro não sabe não tem o poder de destruir. É verdade. Né? Não tem. Então, assim, guarda para você. Mário Quintana dizia que o segredo do sucesso não é o que se fala, é o que se cala. Perfeito. Não é? Uhum. Não é o que se fala, é o que se cala. Né? A minha avó, ela falava mostra isso. O trabalho, né? O trabalho é o antigo. Sim, ela falava isso para mim. Na verdade, eu tô falando isso por causa dela, que ela dizia assim: meu filho, para de ficar falando para os outros o que você sonha, porque eu fui uma criança muito sonhadora. Fui um adolescente muito sonhador, fui um adulto muito sonhador. Hoje eu sou um jovem senhor da meia idade que continua sonhando Só e que muito. fala menos. Falo menos. Uhum. E ela dizia para mim assim: para de ficar falando para os outros o que você sonha. Lógico que ela tinha muito medo de retaliações, porque eu acreditava num portal, daquele desenho Caverna do Dragão, Sim. que você cruzava aquele portal e do lado de lá havia um mundo bem diferente daquele que a gente vivia. E eu acreditava nisso. Só que hoje, provavelmente ela me diria assim: para de postar nos stories, realiza primeiro. Depois você posta. O seu trabalho é autoproclamável. E é verdade. A Ana Beatriz Barbosa que eu consumo é o trabalho realizado por Ana Beatriz Barbosa. Sim. É o pós. Trabalho, é o pós. Exatamente. Para Ana Beatriz, ela dizer: olha, tem uma formação que vai acontecer no dia tal, ela já trabalhou muito, já se preparou muito para aquele momento, muitas vidas já foram impactadas até aquele momento. Com certeza. A gente tem que trabalhar em Não silêncio. É? Quando a gente fala assim: fulano de tal foi indicado ao Nobel da Paz. O que ele faz? Minha gente,
Já foi muita arma apontada na cabeça para poder levar um prato de comida numa comunidade dominada pelo crime Pelo organizado. crime. Foi muita perseguição política para chegar numa determinada cidade, para poder falar de paz, desbravar muitos territórios, muitos encontros, muitos sonhos, muitos medos, muito terror psicológico, muita E terapia. muito ir com medo, né? Isso é outra coisa, né? Que o medo, ele tem essa característica, né? Se você vai ao encontro dele, olhando para ele, uma hora ele Não, desarma. tem um vídeo seu que fala sobre isso, inclusive, Vai com muito medo. importante. Que fala sobre, exatamente, vai com medo. Por mais desconfortável que seja, continue. Por mais que você tenha medo, continue, porque não podemos retroceder. Quando eu me sento, Bia, quando eu me canso, quando eu penso em desistir, que é inclusive com frequência, é muito frequente, assim, eu vou mandar meu currículo agora para o mercado, porque eu vou voltar, né? Eu quero uma meia-idade mais tranquila. Uhum. O contrário de tudo que você trabalha se levanta, vai se levantando, É verdade. vai ganhando força. Mas eu Aquelas acho que é o pessoas, teste, né? A gente é testado o tempo todo. Eu o acho. tempo Eu hoje todo, vejo todas as dificuldades como testes. e testes que não são impeditivos para você continuar. Não são impeditivos, mas você tem que olhar de outra maneira, você tem que criar novas estratégias. Os recursos Os que você falou. recursos, exatamente. É que nem a jornada do herói, né? O cara vai Sim. indo, aí no meio do caminho ele vai salvar a princesa, aí ele ganha, sei lá, uma arma de um cogumelo que no meio da estrada dá para eles, um pozinho que faz ele invisível. Então, assim, tá atento a isso, né? Porque quando você está indo no teu propósito mesmo, vão surgir recursos. Eles surgem. Sejam recursos psicológicos, Vão financeiros. ter atritos, exatamente, vão ter atritos. Não ter esse negócio, mas não, queria, não deve ser para mim porque tá muito difícil. Não, é para você. Mas você sabe que tudo é a forma que você enxerga, né? Exatamente. Porque com esses recursos, você vai se blindando, você vai amadurecendo, você vai tendo certeza, convicção, né? A forma como você enxerga. Dificuldades não são impeditivas para eu continuar. Elas são ferramentas de aperfeiçoamento. Não são de forma alguma. Absolutos, não são mesmo. Para eu continuar. Então elas me Exatamente. aperfeiçoam, elas me fazem muito melhor e mais preparado. Com certeza. E tem que ter essa noção, porque senão você se perde. Não, e eu preciso dessa noção, que é a forma, inclusive, de me consolar, né? Com Diante certeza. daquele momento de. É aquela hora que você fala assim, cansado. tô cansado, mas assim, é só descansar um pouquinho, que as coisas vão rearrumar na cabeça, eu vou achar uma portinha que eu não estava vendo. Exatamente. Né? Eu vou ganhar um pozinho de pirlim-pim-pim que eu não estava vendo bem isso. ali na frente, né? É bem isso. E gentileza é a natureza. Voltando nessa coisa da natureza, a coisa do descansar também, eu tenho aprendido ao longo desses anos a descansar. A sentar simplesmente quando eu tô cansado. E não continuar mesmo cansado. Então eu descanso. É o ócio criativo, né? Muito, né? Que é Viva Domênico De Masi. Né? O ócio criativo. Eu preciso desses momentos de pausa para me recuperar, para curar algumas feridas do caminho, para os meus pés cicatrizarem, né? E para eu poder respirar melhor. Para a gente voltar melhor também. Porque gentileza é a natureza, também é olhar para dentro. Por muitos anos, por muitas décadas ou séculos, a gente pensou que gentileza, que solidariedade, generosidade era simplesmente oferecer. Vem aquela coisa de você querer escolher receber também, é só oferecer. Porque basta oferecer que automaticamente você recebe. Nem sempre vai ser assim. A gente precisa recarregar as nossas forças, as nossas baterias, etc, tal, inclusive a nossa saúde mental. Inclusive a saúde mental. É mais ou menos o to do e to be, né? Uhum. Ser, fazer. Fazer. Ser e fazer. Ser e fazer. A gente teve algumas personalidades no mundo que deixaram essa mensagem. Hoje a gente está falando sobre isso. Por exemplo, Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para os católicos, uma grande referência.
aliás, inclusive para quem não é católico, porque Sim. quem não sabe quem é Francisco de Assis, quem foi Francisco, né? Sucumbiu aos 33 anos de idade, muito jovem, mas momentos antes da sua morte, ele pede perdão ao irmão corpo por ter se flagelado tanto, né? Qual a mensagem que ele diz pra gente? Se cuidem, não façam como eu fiz. Se alimentem, durmam, se hidratem, se aqueçam, se protejam. Se perdoem também. Se perdoem. Inclusive, perdão, uma outra lei geral da gentileza. Exatamente. Não a gentileza sem auto-perdão, sem entendimento disso tudo, sem deixar de se culpar. Não se culpe, não se condene. O meu terapeuta, ele fala assim, mas pra que você quer que o... Você tá falando que o outro vai te condenar? Se você mesmo já faz isso com você... Você não precisa. Não precisa de outro. Não precisa do reforço externo. Você, mas Rafael, mas o que os outros vão pensar? Vão pensar, você mesmo já se condena, você mesmo já se critica. Não, e a opinião dos outros é tão passageira, né? Porque assim, você na vida de qualquer outra pessoa, você é mais um. Você só é você inteiro na sua vida. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa fala... Essa pessoa vai viver daqui milhares de outras pessoas entrando na vida dela. Daqui a pouco nem lembra de mim que eu existo. Verdade. Então, assim, vira a página, né? Vira. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Se cuide. Gentileza tem que ser o transbordo. Exatamente. Não, a gente não compartilha o que falta. Não pode compartilhar aquilo que está faltando. Tem que compartilhar aquilo que está sobrando. Exatamente. E você transbordando. Que está excedendo. Que está excedendo o teu copo, tem que estar cheio. Exatamente. Você não pode dar o que não tem para dar. Não. Assim, então, se você tem 1 quilo de arroz na sua despensa, não compartilhe. Se tiver 2, compartilha 1. Mas se tiver só 1, se alimente. Você sabe outra personagem também muito importante pro mundo, não só pro Brasil, foi Irmã Dulce. Sim. Né? Irmã Dulce foi outra personalidade tão fundamental para a propagação do amor ao próximo, né? E tem uma passagem dela que diz assim, que Irmã Dulce, ela própria cuidava dos idosos acamados no hospital. Ela própria. Mas ela não usava luvas ao cuidar das escaras dos doentes, né? Dos idosos. E todo mundo fazia, irmã, use luva. E ela vivia com micose nas unhas, com problemas de pele por conta disso, né? Ela seguia lá, né? E ela fez uma promessa, caso uma irmã dela se curasse de uma doença, que ela dormiria numa cadeira de madeira, né, para sempre, né? E quando a irmã Dulce já estava... E ela dormiu nessa cadeira, se não me engano, por 11 anos, numa cadeira de madeira, que está em exposição no santuário lá em Salvador. Em Salvador. E o médico disse, olha, a senhora vai ter que dormir na cama. Não tem como mais, né? A senhora fazer isso, e a irmã Dulce sucumbiu logo em seguida, né? Assim, a gente precisa desse autocuidado, de olhar para dentro para cuidar do outro, né? Cuidar de si para cuidar de outro. Só sabia dar, né? Não sabia receber. A gente pode, Bia, se você me permite, a gente elevar o autocuidado para outro patamar. Né? O autocuidado é cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, física, financeira, espiritual. Mas vamos usar outro nome agora. Então, assim, ao invés de autocuidado, autogentileza. A autogentileza, ela é muito altruísta. Porque você vai cuidar de você mesmo, né? Da mesma forma que o autocuidado sugere, né? Promove. Cuide de você para você estar bem e cuidar do outro. Isso é autogentileza. E não descarregar a bateria totalmente. Não descarregar. Se descarregou tudo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando receber, tá faltando recarregar. Isso. Tá faltando. Exato, tá faltando. Né? Você sabe que é muito como as pessoas falam, tô com a minha bateria social descarregada, né? Bem descarregada. Eu passo por isso também. E você tem que passar um pouquinho e ir pra dentro. Exato. Eu também tenho isso. Eu tenho uma carga social razoável. Já foi pequenininha, ela é razoável. Mas eu respeito ela muito. Eu tenho respeitado. Eu tenho aprendido a respeitar. Eu respeito muito. Aí a gente usa muito carro por aplicativo, né? E eu sou muito conversante. Eu gosto de conversar com as pessoas. E às vezes o motorista tá quietinho na dele, eu acabo puxando assunto com o motorista. Mas quando eu tô com a minha bateria social descarregada, eu vou de transporte público para não ter que chamar um aplicativo e não correr o risco de puxar assunto com o motorista.
Você Porque se conhece. eu me conheço. Não, Eu eu me consigo conheço. ficar quietinha. Aí se a Consegue? pessoa puxa, se eu tiver com a Aham. bateria social descarregada, se a pessoa puxa o assunto, eu vou assim aos pouquinhos, eu falo assim, me desculpe, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça e não tô conseguindo concentrar, me desculpe, tá? Aí a pessoa, não, tudo bem, sabe? Mas eu me conheço muito. Porque assim, eu sei que ali eu não vou estar inteira É. naquela troca, aí eu prefiro ficar mais quietinha mesmo. Pronto, eu tenho esses momentos. Então, assim, vai de ônibus, vai de metrô, vai de barca. Né? Para poder Pra poder refletir não um falar pouquinho. com ninguém. Bru, vamos pro Repórter Pipinho? Vamos lá. Repórter Pipinho, vamos lá. O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade, Thiago, que chama... Luiz Thiago, né? Que se chama Ser Humano Sustentável. São pessoas, a gente tem lá hoje 2.300 pessoas, mais ou menos, e são pessoas que gostam do conhecimento geral. Tem profissionais de saúde, tem leigos, todo mundo junto. E aí a gente lá fornece muito material sobre tudo, tira dúvidas, cursos online, tudo lá. E eles têm esse privilégio de saber quem vai vir aqui, eles vão no seu Instagram, vasculham, a gente pede para não começar a seguir, que você achar estranho, o que esse povo está seguindo aqui, deve ter falado alguma besteira. Eu falo, não, só segue depois que o episódio for no ar. Então eles mandam para a gente essas perguntas que eles gostariam de fazer para você, tá bom? Fantástico. Então vamos lá. Primeira, quais atitudes práticas você recomenda para iniciar a cultura da gentileza em comunidades? Olha, a primeira coisa é você se decidir pela gentileza, não esperar nada em troca, porque realmente é desafiador, né? Você pratica a gentileza, não o outro. Então faça a sua parte. Bom exemplo em comunidades, por exemplo, é respeitar a faixa de pedestre, não jogar lixo no chão, na rua, né? Fazer o descarte adequadamente da lixeira. Mesmo que não tenha lixeira. Mesmo que colocar na bolsa, leva o seu saquinho, bota no saquinho, em casa você põe no lixo. Exatamente. E outra coisa é cumprimentar as pessoas. Então, assim, é um bom início. É o início. É o início. Perfeito. Próxima, Bru. Como a gentileza pode ser usada como uma ferramenta para promover saúde mental? Fantástica pergunta, né? E um apelo que eu também posso fazer aqui ao Conselho Federal de Medicina, porque nos Estados Unidos é possível um psiquiatra, por exemplo, sugerir como prática terapêutica complementar, né, a gentileza. Que legal. Por quê? Porque a gentileza, quando é praticada dentro daquelas condições, de não esperar nada em troca e desejando que o outro se beneficie, acontece aquela reação bioquímica do disparo dos hormônios do bem-estar na corrente sanguínea, das endorfinas. E nos Estados Unidos, sim, é possível, o psiquiatra ele pode sugerir a gentileza como uma prática terapêutica complementar. Perfeito. Né? E no Brasil isso não é possível ainda. Mas né? é possível fazer. Mas é possível fazer. Né? Não tem nenhuma contraindicação. A gente não precisa dessa recomendação ainda psiquiátrica para praticar a gentileza. Mas, Bia, e a quem fez a pergunta, quem está passando por uma questão, por exemplo, de depressão ou qualquer outro transtorno psicológico, mental, enfim, sempre é fácil, tem um estímulo para praticar a gentileza. Com certeza. Não é fácil, né? Mas se por acaso você tem essa vontade, mas não tem... Se você consegue... Se você consegue isso... Um ato que seja exatamente, por dia, pratique. Faz diferença. Uma sugestão que eu faço diariamente, quando eu abro os olhos de manhã, na cama ainda, eu pego o meu celular, quem não faz isso, né? Eu pego o meu celular e vou para as minhas redes sociais, para o meu Instagram. Ali eu pratico a primeira gentileza do dia. Eu vou na minha lista de seguidores, pessoas que me seguem, com uma roleta. Vou subindo assim com o dedo, aí toco num. O primeiro que cai ali, eu entro na mensagem privada e deixo uma mensagem. Eu agradeço por me seguir, por acompanhar a minha vida, meu trabalho, e desejo que o dia e a vida daquela pessoa sejam muito especiais. Então ali eu já começo, sabe? Já saio da cama ali liberando endorfinas. Pode fazer super bem para quem recebe, né? Tenho vontade de fazer isso sempre? Não. Às vezes eu também não acordo num dia favorável para isso. Mas sempre que lhe é possível. Mas eu exercito isso. Sempre que for possível. Que lhe é possível, exatamente. Qualquer coisa me escreve. Exatamente. Né? Manda um oi para mim, que eu vou ser aquele que vai estimular muito, motivador para você fazer isso. Às vezes vai fazer bem até para você também sempre, receber. Sempre. Próxima, Bru.
Você acredita que líderes gentis são mais eficazes? Lógico que são, porque são inspiradores. Líderes, Inspiradores. sim, líderes gentis inspiram as pessoas a serem como ele. Exatamente. E quando eu desejo ser como o meu líder, eu colaboro para que a gestão dele seja eficaz, seja de sucesso. Eu estou com ele. E eu fico pensando, né, no mundo, porque assim, Brasil, nós vivemos uma polarização, mas foi o que você falou, é mundial. Sim, É uma sim. fase. Eu brinco que é a idade média dos tempos modernos. Sai das Estamos trevas. no auge dela. É muito ruim, né? Porque, assim, os líderes não estão mais pensando em ser gentis, eles Não, estão sendo bélicos em contrapor o outro lado, seja o que for. exatamente. O Não ataque é a melhor existe. defesa. Exatamente. Não existe de nenhum lado essa questão de tipo, não vou entrar nessa guerra. Não, não existe nenhuma iniciativa para vamos conversar, Exatamente. vamos juntar Não, não, forças. jamais. Não. É quase assim que morra. Vejo isso, né? Podia morrer, podia cair uma bomba, não sei aonde. Eu falo, meu E que Deus, fulano morra, né? né? Meu Deus, eu fico olhando assim, eu falei, Exatamente. realmente a É massa tá isso. mal, Uhum. né? Porque pensar isso como uma ferramenta de resolução de Sim, problema sim. Você sabe que a falhou em gentileza, todos os níveis, né? a gentileza faz um líder, né? Quando a gente fala Nelson Mandela, nós só temos coisas boas para lembrar de Nelson Mandela. Pra gente, Nelson Mandela é uma referência Uhum. boa. O que Mandela fez de errado? Quando a gente fala de Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, essas personalidades, pessoas que foram exemplos de gentileza, é isso. E eu acho que a gentileza de líderes, ela basicamente tem que ser iniciada pela questão vamos sentar e vamos Vamos conversar. conversar, vamos Um dialogar. líder que não tem o diálogo como possibilidade, seja com quem for, Exatamente. não seguirei. Agora, aproveitando ainda essa questão, da questão do líder, só para dizer para todo mundo que ser gentil no trabalho ou em qualquer espaço implica também dizer não. Exatamente. Pessoas gentis, sejam líderes ou não, também dizem não. E deve ser dito. Lógico que deve, porque não disciplina, impõe Mas limites, não faz regras. o não com falta de educação, Não, com agressão, com não, desrespeito. eu não tenho esse direito. Exatamente. Eu não tenho direito algum de ser violento com você. Exatamente. Nenhum direito. Mas tem direito de dizer, e deve dizer não. Porque Lógico que algumas sim. coisas Lógico que sim. cabe ao líder dizer Dizer não. não, sem Não é dúvida. possível, né? No Sem momento dúvida. não é possível. Todas as coisas E na são vida da impossíveis. gente, no dia a dia da gente, um não que a gente diz o outro geralmente também traz um sim pra gente, né? Exatamente. A gente se escolhe em algum momento. É, né? isso aí. É Isso o é gentileza. autocuidado, autogentileza. Autogentileza. Né? Próxima, Bru. Qual o papel da gentileza no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade? Bom, que tipo de vulnerabilidade social? Eu acho que a pessoa, né? Quis dizer social. Jamais agredir ou desqualificar essa pessoa em situação de vulnerabilidade pela sua condição social ou pela sua necessidade. Uhum. Então, Não fazer da por pessoa a sua exemplo, necessidade. exatamente. Por exemplo, eu sou a pessoa que pode te tirar dessa situação mesmo que momentaneamente. Então, você depende de mim. Não. Exatamente. Né? Jamais diminuir o outro A pela capacidade do outro em se Exatamente. reconstruir. E outra coisa, jamais julgar aquela estrutura de vida daquela pessoa, daquele indivíduo ou daquela família. Né? Então, qual é o cenário familiar, por exemplo, de muitas regiões pobres desse país? Geralmente mulheres que estão sozinhas, com filhos, netos, e as pessoas dizem, mas é falta de estrutura familiar. Não é falta de estrutura. A estrutura familiar é diferente da sua estrutura familiar. Aquela é uma estrutura, que você tem outra. Então, jamais desqualificar, diminuir a outra pessoa por causa de uma estrutura diferente da sua ou de uma condição diferente da sua. Jamais. Até porque, em última instância, tem que investir na essência da pessoa. Na essência, lógico. Essa não tem quem tire. Lógico.
né? Não. Você, quando está sendo gentil, você está dando o seu melhor para atingir o melhor, que é Sim, a essência dele, sim. e também receber. Então, assim, a gente não pode qualificar as pessoas pelo grupo que ela vive, Ou ou desqualificá-las, né? desqualificá-las, exatamente, porque, independente disso, elas têm uma É, essência sim. que é Bia, muito e isso é generosa. tão complexo, né? Porque a pessoa, ou aquele grupo, está naquela condição, a gente começar a pensar, as oportunidades que não tiveram, Com certeza. a Por isso que eu tô cor falando, mas daquelas na hora que pessoas. você dá a visão de que existe uma essência que está ali eh, vibrante e que precisa de talvez um suporte ou uma mão só para Sim, acionar, mas não é você que vai salvar aquela pessoa. oportunidade, né? Oportunidade. Oportunidade. Exatamente. É a E, portinha. e, e jamais julgamento, É a porque, portinha que né? você ajuda a abrir. Você não Exatamente. fez aquela pessoa já existia, Isso. né? Porque tem gente que fala assim, não, porque eu vou salvar. Eu fico muito preocupada com essas lideranças de salvadores de pátria, porque desqualifica Demais. essa essência, esse pulsar que todo ser Sim, humano tem. sim. Dá tempo, eu tenho como contar uma história de gentileza a uma pessoa muito simples. Pode. No sertão do Ceará, numa região chamada região do Cariri, no Ceará, Cariri, no sim. Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, É, o Barbalha, Cariri, o sim. Cariri. Eu fui numa missão de gentileza, né? E eu conheci uma senhora chamada Dona Maria, que vivia numa casa muito simples, aquela de barro ainda, né? Uhum. Com aquela janela quadradinha e aquela portinha, né? E sem vizinho, ninguém ao redor, né? E a gente precisava abastecer nossas garrafinhas de água, né? Aí, ô de casa, ô de casa. No meio do No meio do nada. nada, assim, terra É seca, um isso mesmo, meio calor, do o nada, é sol, isso a mesmo. gente com chapéu de palha, e as garrafas já estavam vazias, a gente precisava de água. Aí ela, ô, pode chegar, sem saber quem era. É, isso mesmo. Pode chegar. Aí eu falei assim, ô, dona, você só tem água que a gente possa colocar nas Aham. garrafinhas? Ela falou assim, meu filho, é água de pote, serve. Mas serve. Água de pote é aquela água que é armazenada em vasos de barro que costumam ter um pescoço comprido, Uhum. né? Que é o pote de barro, Sim, o pote de né? barro. Que fica dentro da casa, geralmente na cozinha, que é uma área uma região mais fresca da casa, um cômodo mais fresco. E essa água, ela vem de onde? Vem da chuva, vem de um açude construído Exatamente. ali, né? Hoje as regiões que tem caixa d'água, né, aquela cisterna de armazenamento de água da chuva, já, enfim, então a água armazenada ali é já de origem duvidosa, Sim, sim. mas a água fica amarela por conta do barro, né? Ou por conta da origem duvidosa da água. Exatamente. Você é água de pote, tem problema? Eu falei, não, não tem problema não, né? Aí a gente encheu a nossa garrafinha e falou assim, vou pegar um copinho pra vocês beberem. Quer galego, olhando pra mim, né? Quer galego? Eu falei Galego, assim, eles quero chamam de sim, dona galego, isso Maria. mesmo. Quero sim, dona Maria. Ela veio com um copinho de ferro, de alumínio, ô Bia, mas areado, todo amassadinho. Ela falou Sim. assim, olha, foi da minha avó. Esse copo é de estimação. Eu cuido dele, eu ario. Ela fala, eu Isso, ario, Ariado. galego. Uhum. Ela passa areia para lustrar o copo. Daí arear, né? A Sim, arear panela, mesmo. arear, né? Porque de passar areia. Eu podia me ver naquele copo. Todo amassadinho ali, Tá mas todo era areado. todo areado. E gentileza é o melhor para o outro. É o teu melhor. Naquele momento, o melhor que ela podia fazer por mim e por quem estava comigo era me dar água Do potinho. amarela Uhum. e aquela canequinha que era da avó dela, que passou para a Areada, mãe, passou areada. Era o melhor que ela com tinha. certeza. Então, ofereça o melhor para o outro. Uma senhora analfabeta E ele que nunca mais ia te ver. vivia sem energia elétrica. Uhum. Até hoje eu não sei, já tem alguns anos isso. Sem saneamento básico, sem chuveiro, tomava banho de pote, Um de potinho. cuia, né? Ela não tinha banheiro dentro da casa dela, era na área externa, Uhum. né? Em latrina, mas ela me ofereceu o O melhor que ela tinha, que ela tinha. Isso é gentileza. com certeza. Isso é gentileza. O Cortella, ele fala muito sobre a diferença de capricho e mediocridade.
Capricho é quando você entrega para o outro aquilo que você tem de melhor. Então, naquele momento, aquele teu arroz é o melhor que você pode fazer pelo outro. Isso é capricho. O contrário de capricho é a mediocridade. Né? Isso De mesmo. qual lado você está? Gentileza, ô Bia, eu não preciso estudá-la para praticá-la. Eu só preciso me decidir por ela. E ter isso E muito ter isso. forte na tua mente todos os dias. Mas, a partir do momento que eu detenho um conhecimento, ou assisti o Pod People da Ana Beatriz Barbosa com o Senhor Gentileza, a minha responsabilidade é maior. Com certeza. É Vai bem aumentar. maior. Vai aumentar. Mas também a gente compartilha a responsabilidade, tem isso, né? Exatamente. Próxima, Bru. Como transformar gestos de gentileza em mudanças estruturais dentro da sociedade? Pois é, então assim, mudanças estruturais. Vamos falar de gentileza estrutural? Uhum, sim. A gentileza estrutural é quando a gentileza é uma condição da sociedade e não uma opção. Sim. Né? Então, eu nasço numa sociedade gentil. Numa casa gentil, numa escola gentil, numa empresa gentil, num governo gentil, um estado gentil. Então, gentileza é estrutural. Então, aí a gente já... Não quero desanimar quem fez essa pergunta, não, né? A gente está trabalhando para isso. Exatamente. Para a gente falar em gentileza estrutural, a gente tem que deixar de falar, porque acabou, o racismo estrutural, o machismo estrutural, a homotransfobia estrutural e tantas outras Com certeza. estruturais. A psicofobia. Exatamente. Tudo. Então, assim, para eu dizer que vivo numa sociedade que a gentileza é estrutural, significa que gentileza é uma condição e não uma opção. Uhum. Eu já nasço numa sociedade gentil. Isso é gentileza estrutural. Né? Isso é um projeto. Um projeto de longo prazo e de decisões muito individuais. Ainda embrionário. Exatamente. Ainda um projeto embrionário. Exatamente. Por mais que a gente tenha hoje literatura que fala de gentileza, a gente tem podcast que fala de gentileza, a gente tem especialistas em gentileza pelo mundo, movimentos de gentileza, ainda é muito embrionário, porque outras estruturas que ainda resistem fortemente ainda impedem que a gente viva numa sociedade gentil, estrutural. Mas eu acho que justamente por a gente estar abrindo portas para essa questão da gentileza, que as estruturas arcaicas e que se veem ameaçadas, elas ressurgem muito fortemente. Mas é um sinal de que elas estão ameaçadas. Sim, sim. É por esse aspecto que eu vejo, que a gente fala assim, nossa, mas está pior. Eu acho que é um momento que elas estão resistindo, porque assim, ninguém quer largar o poder, em geral. E determinados grupos vão resistir mais, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é inexorável, vai acontecer. É a natureza. Gentileza não é utopia. É a natureza. É isso que você está querendo dizer, que gentileza não é utópica. É esse mal aí que você está falando que está assustado, porque realmente está. O egoísmo. Então vamos falar de uma forma mais não metafórica, mas mais subjetiva. O egoísmo, a avareza, a corrupção, etc. E não falando de grupos ou pessoas, mas estão assustados, sim. Porque estamos falando de gentileza, estamos batendo na tecla, estamos resistindo. O assunto está na mesa, né? Está na mesa. Sabe aquela última investida do vírus ou da bactéria, que a pessoa tem uma piora, de repente melhora, de repente? Ou morre ou ela ressurge. Exatamente. Pode ser isso. Eu acho. Fazendo essa analogia tão grosseira, mas... Eu tenho essa sensação. Estamos trabalhando, e muito. Eu acho que toda vez que alguma coisa está dando muito certo, o movimento contrário a essa coisa se recrudesce. Tem uma tentativa de crescer para tentar tampar. E é só seguir. Assim. Esse programa aqui não é para você, nem para mim, nem para quem está assistindo ou ouvindo. É para os nossos tataranetos. Pode ser. Eu quero muito que eles façam isso. Lá na frente, falo, nossa, mas eles falaram isso lá no século. Exatamente.
Exatamente. E E como a vai ser tecnologia bom. está avançada, com certeza eles terão acesso a esse material de Sim, eu acho. 2025. Com uma qualidade bem razoável, eu Aham, acredito, porque a exatamente. gente, para pegar a qualidade das coisas que a gente armazenava, tudo se Exatamente. decompunha, né? Seremos fonte, Eu Beto. Ô, acho. Bia, seremos Se fonte lá no Deus quiser, futuro. se Deus quiser, que assim seja. Próxima, Bru. Existe diferença entre ser gentil por natureza e aprender a ser gentil? Você falou bem isso no iniciozinho, né? Sim, o doutor Forin, ele defende a gentileza por natureza, Uhum. né? Nascemos gentis, mas ao longo da vida vamos perdendo essa gentileza, ela vai se desgastando, Ou não vai né? sendo usada. Não vai sendo usada, né? Como um músculo que vai sendo Exatamente. atrofiado, né? Vai sendo perdido. Como, né? Como que a gentileza vai sendo desgastada? Talvez a quantidade de nãos que os genitores ou os tutores, os pais e mães dizem indiscriminadamente para os filhos, né? A coisa do não, 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 né? A cultura de guerra que somos impostos também desde a infância. Cuidado, tem medo, não sei o quê. Abre o olho, né? Ou então, cuidado, teu coleguinha vai tirar nota maior que você, Pronto, a cuidado. escola, né? Vem o Uhum. bullying, vem, enfim, o não pertencimento a um grupo estabelecido como um padrão, etc e tal. Vem a puberdade, a adolescência, até que você chega no mercado de trabalho. E aí você vê realmente aquela selva, como você falou. Exatamente. E ali é matar ou morrer. Então a tua gentileza fica lá, né? A coitadinha já tá Fica atrofiada. lá. E, então, o Dr. Forin defendia isso, Dr. Mark Muravin já vem com o contrário, dizendo que podemos É uma aprender escolha. a sermos gentis, é uma escolha, e gentileza é um músculo que existe, mas precisa ser desenvolvido. Você se Eu decide. acredito. Acho que a grande maioria das pessoas tem a gentileza por natureza e atrofia, mas acho que é uma decisão. Mesmo quem já nasce Precisa com ela, ser. eu acho que ainda assim é uma decisão. O Precisa despertar ser. da gentileza. É, sim. O O despertar. despertar, não da consciência, da gentileza. Próximo, Bru. Como as empresas podem incorporar a gentileza em suas práticas diárias? Primeiro, ter a consciência, né, de que gentileza possa ser realmente uma ferramenta de gestão de pessoas. Então, a gentileza pode fazer parte aí da minha rotina. Segundo, entender que gentileza apresenta a colaboração e não a competição. Então, é necessário fazer uma transição De cultura. de uma cultura competitiva para uma cultura cooperativa. Isso não acontece da noite para o dia e é um processo que às vezes é longo, né? Não é imediato da noite para o dia, não acontece de hoje para amanhã, mas é uma decisão individual. Então eu preciso. Quem geralmente tem essa consciência? Gestores de pessoas. Costumam ser assim, aqueles que têm um pontapé inicial dentro da Para o empresa. processo começar. Mas também não adianta a gente trabalhar a gentileza, por exemplo, na base, se quem deveria inspirar a gentileza não No acredita topo, nisso, no exatamente. topo, Tem que ser não, uma via de mão não dupla, faz a sua parte. né? Porque sempre é a mesma coisa. Nas palestras, quando eu abro para perguntas, as pessoas levantam a mão e falam assim, olha, a minha vida vai ser outra a partir de agora, mas quem deveria estar aqui não veio. Eu já ouvi muito isso também. Não Muito, veio. muito isso. Muito, Né? Não veio. exatamente. Então é preciso realmente E aí uma a gente fala, decisão mas mesmo coletiva. assim, Mesmo assim, se mantenha. se mantenha, porque o meu trabalho aqui não é só converter o grosseiro, o egoísta em gentil, mas sim reforçar o que há de bom em você. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. O que você aprendeu sobre gentileza ao visitar diferentes culturas ao redor do mundo? Olha, e não só ao redor do mundo, mas como dentro do Brasil mesmo, com tantas diferenças regionais. Tem muitos países dentro do Brasil. Sim, com certeza. Então, assim, o que é gentileza para mim, o que é padrão de gentileza para mim, não será um padrão de gentileza para o português, para o espanhol, para o estadunidense, para o argentino. O que é prática de gentileza para o fluminense não será para o paraibano. Verdade. Não necessariamente. Não para o diferente para o amazonense, para o paulista, entende? Então, assim, eu não posso desqualificar a sua gentileza baseado na minha prática de gentileza, na minha conduta de gentileza. Entendi. Né? Às vezes,
ô Bia, para quem fez a pergunta, é, eu sou uma pessoa falante. Eu me comunico. Eu gosto de dizer bom dia, boa tarde, obrigado. Ah, você tá bem? Sim. Mas há pessoas que não são assim. Uhum. Eu não posso dizer que aquela pessoa não é gentil porque não é como eu sou. Comunicativa. Comunicativa. Concordo. Na empresa também funciona assim. Às vezes tem uma pessoa introvertida, fechadinha, tá ligado? Trabalhando, nem olha pro lado. Você coloca um bombonzinho na mesa, a pessoa pega, olha pra você. Obrigado. Mas a gente não Mas sabe. ela registra. Ela registra. Ela E a registra. gente não sabe o que aquela pessoa faz fora do ambiente de trabalho. Às vezes ela tá ali assim. Ou então a natureza dela, A mais natureza dela, silenciosa, e que a gente exatamente. também tem que respeitar. Então, assim, Mas é uma pessoa, quando você pede uma coisa, tá sempre prestativa para fazer, sim, entendeu? sim, exatamente. Então, assim, o que a gente tem de prática aqui não necessariamente terá de prática em outros lugares, né? Dá esse valor a cada jeito de ser, né? E Exato. cada tipo de gentileza. Sim, né? cada tipo. Uma das nossas preocupações quando a gente organiza ações coletivas de gentileza no mundo é que essa ação seja pertinente para o brasileiro, para o mexicano, para o Vocês tentam iraniano. pegar a universalidade da ação. Exatamente, da gentileza, dessa ação, para que seja possível uma única ação em todos os lugares. Englobar tudo. Sim, para que essa ação não precise ser desconfigurada na sua origem por conta de questões culturais, religiosas, etc e tal, né? Então a gente tem esse cuidado, né, muito grande. A ação do Dia Mundial da Gentileza de 2017 foi alimentar pessoas nas ruas. Então vamos alimentar pessoas, 13 de novembro. Vamos alimentar pessoas nas ruas. Então, assim, no Brasil, né, na América Latina, muito fácil, porque a gente encontra pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas. Então a gente vai alimentar essas pessoas. Mas em alguns países, não. Em alguns países não é nem possível alimentar pessoas em condição de rua. É proibido. É proibido, é verdade. Né? Em alguns países não tem. Então, assim, e a gente tem um grupo de voluntários no Irã. É um país muçulmano, né? Bem rigoroso, né? Com questões religiosas ali realmente muito, muito rigorosas, vamos dizer assim, né? E que a gente não tem voluntários mulheres, porque não é permitido. Não é permitido. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma ação de abraçar pessoas nas ruas, o iraniano não participa. Com certeza, não pode, porque é uma cultura muçulmana muito rigorosa, muito... E como que foi essa questão de alimentar pessoas nas ruas? Eles foram para as ruas, né? Houve um evento religioso, né, em Teherã, islâmico, e eles não podiam servir as pessoas, mas eles podiam colocar os alimentos à disposição dessas pessoas. E como que eles fizeram isso? Eles ficaram ajoelhados numa rua, numa calçada de acesso a um evento religioso, e colocaram bandejas com alimentos na cabeça, de joelhos. Eles serviram de pedestal para aquilo. Ou seja, eu não posso te entregar diretamente, mas eu posso me botar à disposição da sua vontade de se alimentar. Sim, e quando eu recebi essas imagens pelo WhatsApp, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia com aquilo, porque aquilo me emocionou de uma forma tão... Eles deram um jeito. Deram um jeito. Dentro de uma ditadura. Deram um jeito, dentro de uma ditadura. Exatamente. Fazendo tudo, quer dizer, tornando... Sempre é possível. Sempre é. Sempre não dá para ficar com aquela coisa de não faço porque não sei o quê. Porque o governo. porque o vizinho. Porque... Né? São as desculpas. Deram um jeito sempre é deles. possível. Isso é lindo, né? É de chorar, mas um choro bom, né? Próxima, Bru. Como a gentileza pode ajudar no combate à intolerância e ao preconceito? Total, né? Não, totalmente. A gente está falando assim de gentileza com o próximo, mas eu quero bater na mesma tecla de antes de falar de gentileza consigo mesmo. Né? Entendi. Eu tô achando bem importante você trazer isso. Coisa, Bia, é você olhar para dentro e ver até que ponto você não faz parte da intolerância e do preconceito com o outro. Se isso tá com você se reconhecer como racista, homofóbico, machista, etc, 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 etc. Seja o que for. Porque
não adianta dizer, eu não sou racista, por exemplo. Eu não sou racista, mas eu milito, eu tô ali trabalhando contra o racismo, mas você mesmo não se assumir. Olhe para dentro. Gentileza nos convida esse olhar para o interior. Você Essa precisa ter autoaceitação. autoaceitação. É a primeira coisa. Djamila Ribeiro, com o livro Pequeno Manual Antirracista, a Djamila tinha dito o seguinte: você é racista? Eu falei, não sou. Você é racista? Sim, lógico que é. O racismo é estrutural. A gente não nasce numa sociedade que o racismo é uma opção. É uma condição. E é verdade. Mas é verdade demais. Pura verdade. Mas eu não consegui entender por que eu era racista. Como que é isso? Porque você está dentro da estrutura. Eu estou dentro da estrutura. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Para ver a ilha, exatamente. Isso. E como que a minha ficha caiu? Como que o meu entendimento veio de que eu sou racista? Fui entrar num elevador em Salvador, Bahia. Um elevador num prédio comercial. Elevador que ainda tinha ascensorista. Aquela pessoa que fica dentro do elevador apertando para você o andar que você vai. Porque a galera hoje já tem esses elevadores automatizados que você digita o andar que ele te indica qual é. Você já entra. Mas ainda, antigamente era muito comum a figura uma figura do ascensorista. O meu andar é o 5. E eu entrei no elevador, que inclusive estava cheio, fui o último a entrar. Um elevador grande em Salvador, Bahia, que eu olhei para o meu lado esquerdo, tinha um homem branco. Olhei para o meu lado direito, tinha um homem preto. Eu ia para o 5º andar, olhei para o homem preto e disse, 5º, por favor. Entendi. E ele disse, eu não sou assessorista. É ele, é o branco. Ali eu entendi que, na minha cabeça, eu fui tão condicionado ao racismo que no elevador, entre um homem branco e um preto, é lógico que o preto seria o ascensorista, não branco. Pela estrutura no qual você foi criado, exatamente. Ali eu entendi. Ali, caiu a ficha. Toda essa fala, caiu a ficha de que eu era racista. Então, quem fez essa pergunta, como a gentileza pode ajudar, tenha consciência. Tomada que você é intolerante, que você é preconceituoso. E vai optar por todo dia tentar ser melhor nisso. Sim, você é gentil, não outro. Exatamente. Então, se por acaso alguém for grosseiro com você, porque será, continuará sendo, lembre-se, você se decidiu pela gentileza, não outro. Porque você acredita... Se o outro não retribuir, tudo bem. Continue, por mais desconfortável que seja. Continue a nadar. Continue a nadar. Próximo, Bru. Qual o impacto da gentileza na forma como enfrentamos crises pessoais? Perdão. Eu me perdoo. Eu não me culpo. Eu não me condeno. Sou humano. Tenho a consciência de que preciso me cuidar, que preciso olhar para mim. A gente está falando de saúde mental, sim, de autocuidado, sim. De autogentileza. De autogentileza. Isso eu acho genial que você colocou, porque assim, eu acho que as pessoas não entendem que a gentileza começa com a gente mesmo. Se a gente não ser reduzido ao que as pessoas querem te reduzir. Exatamente. Né? E isso está no preconceito, está na falta de respeito. Você cometeu um erro, aí a pessoa quer te reduzir àquele erro. Faça o que você fizer, você é aquele erro. E eu acho que a gentileza, você não sou isso. Não. Não me deixarei ser o que você quer me reduzir. Exatamente. E seguir. E o teu trabalho falará por você. Por si só. Sempre, por si só. Só a avó estava certa. Ela estava. O seu trabalho, ainda mais se você está dentro do teu propósito de vida, ele falará por você. Sim. Pouca coisa precisará ser dita. É verdade. E se essa crise pessoal é por causa da gentileza que você optou, você precisa ter os seus próprios recursos para lidar com a crise. Então, várias formas. Assim, eu faço terapia, eu tenho acompanhamento psiquiátrico, eu faço Ho'oponopono, um monte de coisa. Sim. Mas, Bia, eu tenho outro recurso, que é uma rede de apoio de pessoas. Que acreditam nisso. Que acreditam nisso. Estão sincrônicos a você. Exatamente. Né? Para que você pode recorrer. Crie a sua rede de apoio. De pessoas gentis. Um monte de pessoas gentis. Exatamente. Se precisar, me chama. Com certeza. Próximo, Bru. Chegamos agora no nosso Momento Pipim, tá? É uma brincadeira, é um ping-pong, que
que a gente te manda uma palavra, uma frase, e você responde o que vier na cabeça, sem muita elaboração, tá? Livre associação. 1, humanidade. Eu. 2, transformação. Decisão. 3, amor. Consequência. 4, complete a frase. Gentileza é... Uma escolha diária. 5, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Eu mesmo. 6, felicidade. Conquista. 7, complete a frase. Minha missão é... Fazer você acreditar na gentileza. 8, valores. Respeito. Tolerância. Paciência. Gratidão. Perdão. E prática disso tudo. Ação. Ação. Perfeito. 9, paz. Um dia. E 10, uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser de alguém. Com pessoas legais, bacanas, seja gentil por amizade. Com pessoas estúpidas, seja gentil por caridade. Perfeito. De quem é essa frase? Minha. Meu querido, queria muito te agradecer. O ensinamento, a sincronicidade. Aprendi demais com você. Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo ter você aqui. Eu nem sei como agradecer. Eu não tenho palavras para expressar o Não tamanho. Não precisa, porque você me fez tão bem. O tamanho do meu sentimento, ô Bia, porque falar de gentileza no seu canal é uma porta que se abre pro mundo. Deus Muito te ouça. obrigado. Quero deixar um abraço pro Alex também, né? Com certeza, Alex, com certeza, que daremos, com certeza. Para sua produção, para todo mundo, porque é um canal muito visto. Com certeza, muitas pessoas pararão para pensar a respeito dessa decisão diária, Não dessa tenho escolha dúvida diária. disso. Não tenho, e que a gente possa inspirar mais pessoas. Mas olha só, a gente agora tem presentinhos aqui para você. Olha isso. Essa é uma eco bag do Pipinho, tá? E aqui nós temos, vamos lá, um caderninho para você botar todos os seus projetos. Não precisa Que falar. delícia, olha agora isso. que está iniciando. É né? verdade. Já estamos no início de 2025. E aqui a gente tem uma canequinha do Pipinho. Ai, adoro canecas. Para você, Adoro. quando estiver tomando seu cafezinho, na paz, no sossego, poder lembrar da gente com carinho e com gentileza. Muito, mas eu pode- sempre... Ah, meu Deus, que delicadeza. Você pode... E aqui a gente tem a nossa frase, né? Faça, aconteça, inspire. Tá vendo? Faça. Faça. É ação. Pode Faça. deixar aqui todo do ladinho. Nós temos aqui mais presentinhos, né? O último livro, né? Um Tempo para Mim, que está aí autografado para você. Necessário. Necessário. É a gentileza, é Necessário. o momento de gentileza favor. diário, né? Que a gente tem que ter a pulseirinha. Pulseirinha. Ainda tem um outro livro Um aqui. tempo para mim. Um Tempo para Mim. Para a gente lembrar, né? E Felicidade, que foi o livro que eu escrevi na pandemia, porque eu me recusei a ser infeliz. E eu acho que tem muito a ver com a sua gentileza, foi o que você falou no início. A felicidade, a gentileza é pré, né? É pré-felicidade. Então, é uma condição para ser feliz. Então, É um caminho muito legal. É um caminho, Para a felicidade. né? Com certeza. Agora, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse todos os seus recados. Bom, eu quero deixar uma mensagem, tá? Mais uma mensagem. Quantas Porque você quiser. Por séculos e séculos, nós tivemos que colocar a nossa gentileza numa gaveta, porque o mundo, a sociedade, fez com que a gente se constrangesse, tivesse vergonha Pode ou olhar medo de lado, não precisa nem olhar. de praticar a gentileza. Então, o que a gente fez? A gente colocou a nossa gentileza numa gaveta, trancou e jogou essa chave fora, porque eles nos constrangeram a esse ponto. Os tempos mudaram, estamos em 2025, 2026, 2027, porque esse episódio ele é eterno. Hoje, eles que coloquem a estupidez deles na gaveta, tranquem e joguem a chave fora, porque gentileza é eterna.
A estupidez é temporária, mas a gentileza é eterna. Eu não paro mais, nós não vamos parar mais. Seja conhecida pela sua gentileza e tenha orgulho disso. Continue. Se quiser falar comigo, se você tiver vontade de desistir ou de começar, me chama nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais são @senhorgentileza. SR, abreviado, né? SR Gentileza. Estou lá, né, à disposição para interagir, para conversar e para dizer para você continuar com sua gentileza. Te acha lá. Me acha lá. Muito fácil. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso, Luiz Thiago, que a gente conhece nas redes sociais como Senhor Gentileza. Se você não segue, eu sugiro que você faça isso agora, tá aparecendo a rede social dele aqui embaixo, mas é muito fácil, SR Gentileza. Porque nós aqui da comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento, o autoconhecimento e agora o autocuidado em forma de autogentileza pode construir um mundo melhor. E para quem duvida do poder da gentileza, eu vou deixar uma frase final que é: saia do meu caminho, deixa a minha gentileza passar por você. Um grande beijo e até o próximo Pod People.